Você é um atirador de elite de 18 anos. Olhos de cores diferentes escondem segredos desconhecidos. Olho esquerdo com visão noturna como a de um lobo, olho direito com percepção de cores extraordinária. Com a sniper estrela da noite em mãos, acerto perfeito em todos os tiros. Um tiro certeiro a 3.800 metros de distância alcança a glória. Mas o que toda a equipe mais teme não é a sua arma, e sim o seu irmão, Bai Shen, conhecido como o Rei do Inferno vivo por eles. Você era a vanguarda das forças especiais. No entanto, foi traído por seus companheiros e renasceu. Abra os olhos. Na sua frente está um homem alto, com um meio sorriso nos lábios. Desmaiou no primeiro dia de treinamento. Sua condição física, sendo o primeiro colocado no vestibular, é muito fraca. Suas pupilas estão dilatadas, primeiro colocado no vestibular. Eu claramente lembro que já morri. O que você está fazendo parado? Volte para a equipe rapidamente. O homem franziu a testa e balançou a mão na sua frente. Eu sou seu comandante, Liao. Você respira fundo. Reprima o choque interior. Levante-se rapidamente e olhe ao redor. Este é um campo de treinamento. Ao longe, dezenas de recrutas estão em fila, treinando com gritos ensurdecedores. Olhe para suas mãos. Longas, com articulações bem definidas. Sem calos deixados por anos segurando uma arma. E sem cicatrizes deixadas por batalhas. Este é um corpo desconhecido. Mas, estranhamente, seu nome ainda é Ziyi. Você corre rapidamente em direção à fila de recrutas no centro do campo de treinamento. Seu cérebro trabalha rapidamente para entender a situação. Você renasceu no corpo de um recruta com o mesmo nome e sobrenome. O antigo proprietário deste corpo era o primeiro colocado no vestibular e também tinha um bom condicionamento físico. Mas não se sabe por que razão. Ele desmaiou no primeiro dia do batalhão de recrutas. Neste mundo, não há ninguém que você conheça. Mas, estranhamente, os pais deste corpo também eram forças especiais. E morreram quando você tinha 8 anos. E há um irmão que é 12 anos mais velho que você. Mas, no ano em que completei 13 anos, meu irmão desapareceu de repente. Essas informações se juntam como fragmentos em sua mente. Mas ainda estão longe de ser completas. Mas agora não é hora de pensar nisso. Todos estão prontos para fazer flexões de braço. O grito do instrutor interrompeu seus pensamentos. Você rapidamente se deita e apoia as mãos no chão. Seus movimentos são tão padrão que alguns ao seu lado. Recrutas não conseguem evitar olhar para você. Com o comando do instrutor, todos começam a fazer flexões de braço. Você não se apressa em se destacar. Em vez disso, controla deliberadamente o ritmo, para manter seus movimentos dentro do padrão excelente. Sua memória muscular faz com que você faça flexões, de forma tão natural quanto respirar. Você nem precisa pensar, mas logo você percebe um olhar afiado, pousando sobre você. Ao olhar para cima, vê Liao te encarando. Seu olhar contém um toque de curiosidade. Você mantém um ritmo estável sem demonstrar emoções. 50 flexões de braço concluídas. Muitos recrutas já estão ofegantes. Até mesmo alguns desmaiaram no chão. Você apenas ajusta levemente a respiração. Não há uma gota de suor na sua testa. Oh! Você se recuperou bem rápido, hein? Liao se aproxima, olhando para você com um meio sorriso. Você desmaiou há pouco. Agora consegue fazer 50 flexões de braço de uma vez. Informe ao sargento que talvez tenha descansado um pouco. Recuperei um pouco de energia. Liao te observou por alguns segundos e de repente riu. Certo. Isso é interessante. Ele não continuou a perguntar. Mas você consegue sentir. A outra parte já começou a te notar. O próximo treinamento é a corrida com obstáculos. Você ainda controla seu desempenho, sem ficar para trás nem se destacar demais. Mas quando você escala a alta parede, a reação instintiva do corpo faz com que você quase ultrapasse com um movimento militar quase perfeito. Ao aterrissar, nem mesmo a poeira se levantou muito. Como esse garoto do WC conseguiu isso? Um recruta ao lado não conseguiu conter um sussurro de surpresa. Seu coração afundou. Ainda não conseguiu se controlar. De fato, o olhar de Liao estava ainda mais afiado. Após o treinamento, os recrutas arrastavam seus corpos cansados de volta ao dormitório. Assim que você entrou pela porta, ouviu uma voz estranha e sarcástica soar. Oi. O primeiro colocado voltou. Ouvi dizer que você desmaiou hoje. Com essa condição física, ainda se atreve a ser soldado? Quem falou foi um recruta robusto, com uma expressão de desdém. Você lançou um olhar para ele e não disse nada. Caminhou diretamente para sua cama. O que há? Ficou mudo? A outra pessoa não desistiu e deu um passo à frente, bloqueando você. Ouvi dizer que seus pais também foram soldados. Não deve ter entrado pelas portas dos fundos, né? Seu olhar de repente se tornou frio. O que está tentando fazer? Um fraco ainda se atreve a ser arrogante? Dito isso, ele estendeu a mão e te empurrou. Você não se mexeu.
A outra pessoa ficou surpresa e empurrou com mais força. Você ainda estava imóvel. A outra pessoa estava prestes a agir novamente. De repente, você levantou a mão, segurou seu pulso e torceu suavemente. A outra pessoa gritou de dor e caiu de joelhos. Todo o dormitório ficou instantaneamente em silêncio. Todos ficaram boquiabertos, olhando para essa cena. Você soltou a mão e, com um tom calmo, disse: "Não me provoque." Liao estava na porta, observando tudo. Ele semicerrou os olhos e um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. No escritório de treinamento dos recrutas. Aquele garoto não está certo. O que o velho Li está pensando, tão sério? Uma voz profunda veio de trás. Wang Kai se aproximou. Ele pegou casualmente uma caixa de cigarros do bolso de Liao. Com destreza, ele tirou um cigarro. Após acendê-lo, ele deu uma profunda tragada. Liao não se virou, apenas disse de forma indiferente: "Tem um recruta bem interessante." Wang Kai levantou uma sobrancelha. Não é todo dia que vemos algo que interesse ao nosso comandante Li. O primeiro colocado no vestibular de 17 anos se chama Bai Ye. Wang Kai segurou o cigarro e parou por um momento, deixando a cinza cair. Sobrenome Bai. Será que tem alguma relação com o Capitão Bai? Liao virou a cabeça e lançou um olhar de aviso. Cuidado para não ser ouvido por outros. Caminhou em direção à sala de arquivos. Na sala de arquivos à noite, apenas uma lâmpada amarelada estava acesa. Os dedos de Liao batiam rapidamente no teclado. Wang Kai estava encostado na porta. O cigarro entre seus dedos já estava pela metade. Ainda não encontrei. Liao não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo na tela. Um quadro de aviso vermelho apareceu na tela. Acesso negado, permissões insuficientes. Este aviso já apareceu pela terceira vez. Liao bateu com um punho na mesa. Sua voz estava carregada de raiva contida. O arquivo de um recruta de 17 anos, que precisa de autorização de nível de batalhão ou superior. Wang Kai se aproximou rapidamente e se inclinou para olhar a tela. Vamos tentar novamente com a autorização de reserva que o antigo comandante nos deu. Liao respirou fundo. Seus dedos digitavam uma sequência complexa de senhas no teclado. Finalmente, a página completa do arquivo foi exibida. Os dois prenderam a respiração ao mesmo tempo. O arquivo não tinha foto. Pai, falecido, ex-lobo dente de sabre. Mártir, comandante de uma unidade de forças especiais. Mãe, falecida, ex-região militar. Mártir, agente especial do Departamento de Inteligência. Guardião, irmão mais velho. Estado atual, desaparecido. O arquivo está muito limpo. Até parece limpo de forma intencional. Ambos os pais falecidos, mártires. Wang Kai olhou para a tela, sua voz um pouco tensa. Quando sua equipe sacrificou-se naquele ano? Será que ele tinha um filho pequeno? Liao ficou em silêncio por um momento e acenou com a cabeça. 8 anos. A idade confere. Wang Kai respirou fundo, surpreso. O cigarro quase caiu entre os dedos. WK. Esse garoto é realmente filho do Bai. Liao não respondeu, mas seu olhar já dizia tudo. Em meio à fumaça, os dois caíram em um breve silêncio. Wang Kai esfregou o rosto com força, a voz um pouco rouca. Aquela coisa de anos atrás foi muito frustrante. Já se passaram 9 anos. A voz de Wang Kai de repente ficou embargada. No dia em que o Bai partiu, estava chovendo muito. O olhar de Liao de repente ficou frio. Se ele realmente é filho do Bai, precisamos ficar de olho. Claro. Wang Kai arregalou os olhos. Isso nem precisa ser dito. Filho do Bai. Eu vou protegê-lo com todas as minhas forças. Liao lançou um olhar de lado. Não seja tão óbvio. Eu sei. Mas ele só tem 17 anos, ainda é uma criança. Como assim? Ele não parece uma criança. Liao o interrompeu. Você não viu hoje, quando ele estava fazendo flexões. Os movimentos eram tão perfeitos que pareciam de quem treinou por 10 anos. Ainda a corrida com obstáculos. O movimento dele ao escalar a parede é uma tática das forças especiais. Wang Kai teve as pupilas dilatadas. Você tem certeza? Eu estive nas forças especiais por 7 anos. Você está dizendo que eu não tenho certeza? Os dois caíram em silêncio novamente. Um estudante de 17 anos que foi o primeiro colocado no vestibular. Nunca recebeu treinamento militar, mas conseguiu demonstrar no segundo dia do pelotão de recrutas um nível de tática de forças especiais. Isso simplesmente não faz sentido, a menos que alguém o tenha treinado. O olhar de Liao se tornou sério. Não seria surpreendente se alguém estivesse secretamente treinando o filho do Bai. Mas ele tinha apenas 8 anos quando o Bai morreu. Quem faria isso? Wang Kai levantou a cabeça abruptamente. Será que é o filho mais velho do Bai? Liao acenou com a cabeça. Depois que o Bai morreu, foi seu irmão que o cuidou até os 13 anos. Então, seu irmão desapareceu. Os dois ficaram paralisados por um momento, se encarando. Ambos leram o choque nos olhos um do outro. Wang Kai exclamou, surpreso. WC. Ele é o irmão do Bai Jie. Liao rapidamente acessou o arquivo de Bai Shen.
mas descobriu que, além das palavras desaparecido, quase não havia nenhuma informação útil. Droga, isso está ficando cada vez mais complicado. Liao fechou o computador e se levantou. Primeiro, vamos observar, sem assustar a cobra. Se ele realmente for o filho do Baidui, precisamos protegê-lo, não podemos deixar que algo aconteça com ele. Ao sair da sala de arquivos, a noite estava ainda mais escura. Wang Kai de repente riu, com um tom um tanto nostálgico. Filho do time branco. Se ele ainda estiver vivo, ver seu filho crescer assim deve deixá-lo muito feliz, não? Se realmente for ele, precisamos cuidar bem dele. Como você disse. Liao deu uma risadinha. Mas aquele garoto é bem arrogante. Hoje ele quase bateu em um colega de dormitório. Wang Kai riu. Ele tem um temperamento bem parecido com o do Baidui. Liao também raramente mostrava um sorriso. Não só o temperamento, até o olhar é parecido. 5:30 da manhã. Um apito agudo rompe o silêncio antes do amanhecer. Você já tinha aberto os olhos 30 segundos antes do apito soar. Seu relógio biológico é mais preciso do que qualquer despertador. Isso é um instinto cultivado na vida passada nas forças especiais. Aproveitando a luz suave da manhã que entra pela janela, você consegue ver que os outros recrutas no dormitório ainda estão dormindo profundamente. Zhang Ao até está roncando levemente. Quando o apito soa, você já está vestido e em pé ao lado da cama. Os outros recrutas saltam da cama como se tivessem levado um choque. Eles se vestem apressadamente com o uniforme de treinamento. WC, a que horas você acordou? Zhang Ao, enquanto ajusta o cinto, olha para você com os olhos bem abertos. Você não responde. Sua atenção é atraída por uma agitação incomum no corredor. Há mais passos do que o normal, misturados com conversas em voz baixa. A porta do dormitório é empurrada com força. O rosto severo de Liao apareceu na porta. Atrás dele, havia uma figura alta e estranha. Atenção, todos. Hoje, temos novos camaradas se juntando. Shuzi, faça uma autoapresentação. A figura alta deu um passo à frente. O recruta Shuzi. 18 anos. Ele se atrasou um dia para se apresentar devido a assuntos familiares. Sua voz era forte e ressonante, com a clareza e precisão típicas de uma família militar. Seus olhos se estreitaram levemente. A postura desse recruta era excessivamente padrão. Os calcanhares estavam naturalmente juntos em um ângulo de 60 graus. As mãos estavam coladas nas costuras da calça. Essa é uma postura habitual adquirida após longos anos de vida militar. Quando Liao se virou para sair, Wang Kai o seguiu por trás. Seu olhar se desviou involuntariamente para você. À luz da manhã, seu perfil era incrivelmente delicado. Entre um grupo de recrutas sonolentos, você se destacava. Velho Li. Nossa, a pequena Baikai está realmente bonita, não? Se isso fosse no grupo de arte militar. Liao deu um chute nele sem olhar para trás. Cala a boca e vai se preparar para a inspeção de rotina. A luz da manhã gradualmente dissipa a névoa no campo de treinamento. 50 recrutas se alinham em formação. Shuzi está na frente, com a postura ereta como um pinheiro. O assunto do treinamento desta manhã, organização da rotina. Liao andava de um lado para o outro na frente da fila com as mãos para trás. À tarde, recitar o capítulo 3 das regras de rotina. Sargento Wang. Presente. Wang Kai deu um passo à frente. Demonstração. No dormitório, os recrutas formaram um círculo. Wang Kai e Liao estavam em pé, cada um na frente de uma cama. À sua frente havia cobertores militares fofos. Preste atenção nas técnicas de dobrar o cobertor em blocos padrão. Liao sacudiu o cobertor. Seus dedos se moviam como borboletas entre flores. Em menos de 3 minutos, um cobertor fofo estava em suas mãos. Transformou-se em um bloco com bordas bem definidas. Agora é a vez de vocês. Liao olhou para o relógio. Limite de 15 minutos. Os recrutas imediatamente correram para suas camas. Começaram a se atrapalhar. Você está em pé na frente da sua cama. Seus dedos passam suavemente pela colcha. Seu olhar está tão focado como se estivesse desarmando uma bomba. Os movimentos parecem lentos, mas contêm uma estranha sensação de ritmo. Primeiro, alise a colcha. Seus dedos medem com precisão o local de dobra e então pressionam decisivamente. 3 minutos depois. Relatório concluído. Liao virou a cabeça e suas pupilas se contraíram abruptamente. A colcha na sua cama replicou perfeitamente o que ele demonstrou. Mais impressionante ainda, a altura e a largura da colcha eram exatamente iguais ao padrão. Usando os blocos de tofu padrão, sem nenhuma diferença. Isso definitivamente não é algo que um novato conseguiria fazer. Mesmo militares em serviço precisam de pelo menos 3 meses de prática para alcançar esse nível. Shuzi também levantou a mão para relatar que havia terminado. A colcha dele também estava excelente. Apenas as bordas estavam um pouco soltas. Shuzi sorriu mostrando suas 2 presas de tigre. Minha família tem 3 gerações de militares. Desde pequeno, meu pai me batia com um cinto para eu aprender a fazer a cama.
E você? Não me diga que você também tem talento. Você olhou para ele com indiferença. Percepção e senso espacial. Você apontou para a têmpora. O primeiro colocado em ciências exatas no vestibular não é por acaso. Liao e Wang Kai trocaram um olhar significativo. Essa explicação parece razoável. Mas eles sabiam a verdade. Fazer a cama exige muito mais memória muscular do que capacidade de cálculo. Às 2 da tarde, o calor no campo de treinamento era intenso. Os recrutas sentaram-se de pernas cruzadas sob a sombra de uma árvore, cada um com um livro de regulamentos internos. Wang Kai andava de um lado para o outro com a lista de nomes. Agora vamos fazer uma verificação do conteúdo do capítulo 3. Shuzi, 17ª cláusula. Shuzi levantou-se rapidamente, com uma voz alta. Os militares devem seguir as regras de confidencialidade. Não é permitido discutir informações confidenciais em qualquer circunstância. Ele recitou todo o artigo sem errar uma palavra. Ele até imitou as pausas de pontuação com perfeição. Wang Kai acenou com a cabeça satisfeito e olhou para você. 21º artigo. Você nem se levantou. Sentado em seu lugar, recitou calmamente. O cabelo dos militares deve ser arrumado. Os homens militares não podem ter cabelo comprido. As costeletas e a barba. A velocidade da fala era tão instável quanto a de uma máquina de ler. Não deveria haver tal lei. A ênfase nas palavras estava precisa e correta. Um murmúrio de admiração surgiu entre os recrutas. Shuzi virou a cabeça e olhou para você com intensidade. Uma chama de determinação acendeu-se em seus olhos. Wang Kai olhou para você e continuou perguntando. Qual é o terceiro parágrafo do 24º artigo? Isso é claramente um teste adicional. Este artigo está na parte inferior da página. O tamanho da fonte é menor que o das outras informações, fácil de ser ignorado. Você não piscou os olhos. Os militares não podem beber excessivamente. Durante feriados, ao sair, o consumo de álcool não deve exceder 1/3 da capacidade pessoal de bebida. Você hesitou. Preciso continuar recitando a parte das anotações? Wang Kai abriu a boca. No final, apenas fez um gesto com a mão. Liao, ao lado, pensativo, acariciava o queixo. Na hora do jantar, o refeitório estava lotado de vozes. Você segurou a bandeja e se sentou em um canto. Acabou de pegar os hashis. Do outro lado, alguém colocou outra bandeja com um barulho. Shuzi se sentou de forma descontraída à sua frente. Seu pai também foi militar? Seus hashis hesitaram levemente. Por que pergunta isso? Um estudante comum do ensino médio não pode recitar as regras de forma tão perfeita quanto um gravador. Meu velho diz que só quem realmente esteve no exército é que fica tão sensível às regras e regulamentos. Seu pai é Shu Veigo, comandante do regimento Tigre da Zona de Guerra Oriental. Shuzi falava com um orgulho que não conseguia esconder. Em seguida, fez uma careta. O velho insistiu em me colocar na companhia de infantaria mais comum. Dizer que tudo começa pela base. Um brilho de cores diferentes passou pelos seus olhos. Você está muito familiarizado com o nome Shu Veigo. Nas memórias da vida passada. Este é um dos membros fundadores da unidade de elite Lobo Dente. E você? Shuzi perguntou insistentemente. Meu pai é um funcionário público comum. Essa mentira é contada de forma impecável. No arquivo, realmente está escrito que meu pai é funcionário público. Apenas não especifica de qual órgão. Shuzi claramente não acreditou, mas não fez mais perguntas. Amanhã, você se atreve a competir na corrida de 5 quilômetros? O canto da sua boca se levantou imperceptivelmente. O que você quer apostar? O perdedor ajuda o outro a lavar meias por um mês. Fechado. Quando você se levantou para sair, era possível sentir o olhar de Shuzi seguindo suas costas. Este filho de militares será sua melhor cobertura. Quando todos estavam focados na competição entre os dois recrutas gênios, quem iria notar um dos dois? Aqueles pequenos detalhes irracionais? Após o sinal de apagar as luzes soar, o dormitório logo se encheu de roncos intermitentes. Você está deitado de costas na cama, com os olhos abertos na escuridão. Sua audição capta conversas no final do corredor. As vozes baixas de Liao e Wang Kai. Descobri. A voz de Wang Kai está extremamente baixa. Shuzi é de fato filho de Shu Veigo. A voz de Liao carrega reflexão. Shu Veigo e a equipe Bai estão na mesma turma. Devemos contar ao capitão Shu sobre Bai? Por enquanto, não. O tom de Liao se torna sério. As vozes vão se afastando. Você se vira suavemente e a luz da lua entra pela janela. Amanhã, 5 quilômetros. Você precisa controlar a velocidade com precisão. Deve ser mais rápido que Shuzi, mas não muito. Afinal, um recruta talentoso pode ser compreendido. Mas um recruta não humano traria problemas desnecessários. Você fecha os olhos. Começa a calcular mentalmente o ritmo e os pontos de controle de frequência cardíaca para amanhã. 4 horas e 45 minutos da manhã. Você abre os olhos na escuridão. Não precisa olhar o relógio. Seu relógio biológico é preciso até os segundos.
Esta foi a penetração inimiga em inúmeras ocasiões em uma vida anterior. Um instinto refinado durante as missões. Na força de operações especiais, um segundo a menos pode custar a vida. Você se levanta silenciosamente. Começa a movimentar as articulações. Este corpo de 17 anos é mais flexível do que na sua vida passada. Mas a memória muscular e a resistência ainda precisam de tempo para se desenvolver. Você faz alguns exercícios de aquecimento específicos das forças especiais, garantindo que cada grupo muscular esteja em sua melhor forma. Um apito agudo rasga repentinamente o silêncio. Reunião de emergência, totalmente armado, corrida de 5 quilômetros. O grito de Liao é acompanhado por passos pesados. Os sons dos passos vêm do corredor. Reunião no campo de futebol em 10 minutos. Um segundo de atraso resulta em 100 flexões de braço como punição. Não se esqueça da nossa aposta. Shuzi levanta uma sobrancelha enquanto ajusta o cinto de armamento para você. Nos olhos, uma chama de determinação brilha. Você não respondeu, apenas encheu a cantina. Pendurada na posição mais acessível na cintura. Você percebeu que Shuzi ajusta a cinta de forma muito profissional. Não é como os recrutas comuns que apertam de qualquer jeito, mas sim o método de fixação em 3 pontos usado pelas forças especiais. Isso minimiza ao máximo o balanço do equipamento durante corridas longas. O campo de treinamento está envolto na frieza antes do amanhecer. Liao e Wang Kai estão na frente da fila, com cronômetro e mapa militar nas mãos. A rota de hoje começa pela porta leste do quartel, contornando o campo de treinamento na parte de trás, retornando ao campo. A distância total é de 5 km padrão. Os 20 primeiros recebem uma refeição extra, os últimos 10 devem treinar mais. Preste atenção em controlar o ritmo. Isso não é uma corrida de velocidade. Quero ver a habilidade tática de vocês. Não é a bravura de um tolo. Liao levanta a pistola sinalizadora. Deng. Os recrutas dispararam como flechas. Shuzi demonstrou uma explosão de força impressionante. Com alguns passos rápidos, ele chegou à frente da fila. Você manteve-se na posição central do segundo pelotão. Seus passos eram estáveis como uma máquina de precisão. Os primeiros 800 metros eram uma estrada de cimento plana. Shuzi estava muito à frente. Ele havia deixado a grande tropa a quase 100 metros de distância. Você ajustou sua respiração calmamente. 3 inspirações e 2 expirações usando o diafragma em vez do tórax. Este é o método de respiração mais eficiente para longas corridas. Aquele garoto tem uma boa resistência. Wang Kai seguia a fila montado em sua bicicleta. Ele disse a Liao, que estava ao seu lado. Liao apertou os olhos. Olhe para Bai. Wang Kai virou-se surpreso ao perceber que, embora você estivesse no meio da fila, seu ritmo de respiração estava extraordinariamente estável. Não havia sequer uma gota de suor em sua testa. Era como se você estivesse apenas fazendo uma corrida matinal. No marco de 1 quilômetro, o terreno começou a ficar complicado. A estrada de cimento se transformou em um caminho de cascalho. Muitos recrutas claramente diminuíram a velocidade. Shuzi ainda está na liderança, mas seu passo já começou a ficar instável. Seus ombros apresentaram um leve tremor. É nesse momento que você começa a acelerar discretamente. A ponta dos pés toca levemente as pedras soltas. Seu corpo se inclina em um perfeito ângulo de 35 graus. Cada passo cai com precisão na posição mais eficiente. Em poucos instantes, você avança da fila, do meio para as 3 primeiras posições. Aos 2 quilômetros, há uma ladeira íngreme de 300 metros. Os passos de Shuzi se tornaram pesados. O som de sua respiração é audivelmente pesado. Mas você parece não ser afetado pela gravidade. Ao subir, você, na verdade, diminui o comprimento do passo e aumenta a frequência. Essa técnica só é dominada por tropas de montanha experientes. Que diabos! Wang Kai observa você, boquiaberto, subindo a ladeira íngreme na mesma velocidade. Como sua frequência cardíaca pode estar tão estável? Liao não respondeu. Ele apenas fixou o olhar nos detalhes dos seus movimentos. Ao aterrissar, a parte da frente do pé toca o chão primeiro. O movimento dos braços é controlado com precisão em 90 graus. Até mesmo o ângulo de inclinação da cabeça está de acordo com os padrões das forças especiais. No marco dos 3 quilômetros, você já está a 3 metros atrás de Shuzi. Shuzi ouviu os passos. Ele mordeu os lábios e acelerou novamente, mas claramente já estava sem forças. Shuzi, ofegante, olhou para você com incredulidade. Como isso é possível? Você não respondeu. Apenas mudou repentinamente o ritmo da respiração após virar uma curva. A frequência dos passos aumentou abruptamente para 120 por minuto. Sua corrida era rápida e precisa como um guepardo atacando. Em um instante, você deixou Shuzi para trás por mais de 30 metros. Os últimos 800 metros são uma corrida em linha reta. Sua velocidade já está próxima à de um atleta profissional. O uniforme de treinamento foi colado ao corpo pelo vento, delineando músculos finos, mas cheios de explosão.
Na linha de chegada, Liao parou o cronômetro, 17 minutos e 15 segundos. Essa pontuação já atingiu o padrão de excelência da área militar. Padrão de excelência do teste de reconhecimento. Shuzi foi o segundo a cruzar a linha de chegada. 17 minutos e 42 segundos. Em seguida, ele deu alguns passos trôpegos, apoiando as mãos nos joelhos e ofegando. Ele levantou a cabeça e olhou para você, que estava ao lado, respirando calmamente. Seus olhos estavam cheios de choque e incredulidade. Você, afinal, quanto tempo você treinou? Você abriu a garrafinha e tomou um pequeno gole. Se eu te disser que é a primeira vez, você acreditaria? Isso é verdade. Na verdade, é a primeira vez que corro 5 quilômetros com este corpo. Liao se aproximou e olhou para você com um olhar complexo. Vocês dois, venham comigo. No escritório do comandante, Liao fechou a porta. Ele tirou um arquivo da gaveta. Shuzi, seu pai é Shu Veigo, comandante do regimento Tigre da Zona de Guerra Oriental. Shuzi ficou surpreso e imediatamente endireitou as costas. Relato, sargento. Sim. Liao acenou com a cabeça e se virou para você. E você? Alguém na sua família já foi militar? Sua expressão não mudou, não. É mesmo? Liao de repente puxou uma foto e a jogou na mesa. Então, explique isso. Por que sua postura de corrida é idêntica à dos padrões da unidade de forças especiais do quartel? A foto mostra a silhueta de um soldado de forças especiais correndo no campo de treinamento. Aquela postura ereta e o jeito único de balançar os braços são idênticos à sua performance de hoje. O ar no escritório instantaneamente se tornou tenso. Shuzi arregalou os olhos ao olhar para a foto. Ele olhou para você, abriu a boca, mas não fez som. Seu olhar mostrou uma flutuação pela primeira vez, mas desapareceu rapidamente. Eu vi na televisão. Televisão. Liao soltou uma risada fria. 3 inspirações e 2 expirações é uma técnica de respiração secreta das forças especiais. Programas de televisão comuns não ensinam isso. Justo quando a atmosfera estava tensa, a porta do escritório foi abruptamente empurrada. Wang Kai entrou com uma expressão séria. Na mão, segurava um documento marcado como confidencial. Velho Li. A ordem que acabou de receber. Liao franziu a testa ao pegar o documento. Após uma rápida leitura, seu rosto mudou drasticamente. Ele te olhou profundamente e de repente mudou de atitude. O que aconteceu hoje termina aqui. Vocês dois voltem imediatamente para o dormitório e organizem suas coisas. Ao longe, Wang Kai e Liao estavam em frente à janela, observando os dois jovens voltarem para o dormitório, um atrás do outro. Na última página do documento que o Kai segurava, podiam ser vistas algumas linhas de texto sobre o plano de treinamento especial para novos recrutas. Bai precisa ser observado de perto. Você, um novo recruta que acabou de entrar no quartel, entrar diretamente no plano de treinamento especial. 4 horas e 20 minutos da manhã. Você abriu os olhos de repente na escuridão. Seus ouvidos captaram um som incomum. Passos muito sutis na grama do lado de fora da janela. Como se alguém estivesse deliberadamente tentando fazer menos barulho. Não são os soldados de patrulha verificando a presença. Você já decorou os passos dos patrulheiros. Este passo é mais leve e cauteloso, com uma pausa tática evidente. Você mantém uma frequência respiratória uniforme. Sua mão direita, no entanto, discretamente alcançou a escova de dentes debaixo do travesseiro. Os passos pararam do lado de fora da janela. Seus olhos se moveram levemente. Você olhou para a janela através das lacunas das suas pestanas. Uma sombra difusa está parada do lado de fora da janela, observando a situação dentro do dormitório sem se mover. Você está familiarizado com essa postura. Uma postura de observação tática padrão. O corpo se inclina levemente para frente. O peso está apoiado no pé de trás, pronto para lidar com situações inesperadas a qualquer momento. De repente, um apito agudo de despertar soou. A sombra do lado de fora desapareceu instantaneamente. A velocidade era tão rápida que parecia nunca ter existido. Seus dedos se soltaram da escova de dentes. Acordou como os outros recrutas. Começou a se vestir lentamente. Hoje é a teoria básica de tiro. A sala de aula está impregnada com o cheiro de couro e óleo de arma. 50 recrutas novos estão sentados ordenadamente em cadeiras dobráveis. Em cima do palco, está um instrutor que eles nunca tinham visto. Ele tem uma cicatriz longa e fina na bochecha direita. Meu sobrenome é Shen. A voz do instrutor é profunda e rouca. A partir de hoje, ele será responsável pelo treinamento de tiro de vocês. Ele pegou o fuzil automático tipo 95 que estava no palco. Seus movimentos são tão naturais quanto respirar. Você nota que a parte interna da mão direita dele tem uma camada grossa de calos. Essa é a marca deixada pelo uso constante de uma pistola. A arma não é uma ferramenta. É um parceiro. Sua pálpebra pisca levemente. Essa frase foi dita pelo seu antigo capitão em sua vida passada. Shuzi levanta a mão de repente. Quando o instrutor poderá fazer tiros com munição real?
O olhar do instrutor Shen varre como uma faca. Por que a pressa? Antes de vocês manusearem armas de verdade, precisam primeiro aprender a respeitá-las. Essa coisa chamada arma. Ele de repente virou o cano da arma para Shuzi. Pode a qualquer momento tirar sua vida. O rosto de Shuzi ficou pálido. Mas ele teimosamente não recuou. Seus olhos se estreitaram levemente. O movimento do instrutor Shen parecia perigoso. Mas na verdade a arma não estava carregada. Foi completamente uma intimidação psicológica. Essa é uma tática comum das forças especiais para intimidar. A aula teórica durou 2 horas. Durante esse tempo, você notou o olhar do instrutor Shen, pelo menos 7 vezes parando em você, cada vez por não mais de 1 segundo. Mas o significado daquele olhar era mais do que claro. A sala de equipamentos estava cheia de armas de treinamento para desmontagem. Os recrutas estavam em duplas. Cada dupla recebeu um kit de desmontagem da espingarda automática tipo 95. Eu estou na sua dupla. Shuzi imediatamente se posicionou ao seu lado e disse em voz baixa: não pense em se exibir novamente. Você não deu atenção. Seus dedos acabaram de tocar o frio corpo da arma. Uma sensação de familiaridade há muito esquecida surgiu. Os músculos deste corpo parecem ainda guardar algum instinto. As pontas dos dedos acariciaram suavemente a superfície metálica, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Preste atenção. O instrutor Shen pegou uma arma. O movimento era tão fluido quanto água corrente. O ferrolho, a mola de recuo, o mecanismo de disparo. Cada peça em suas mãos parecia ter sido encantada. Em menos de 30 segundos, se transformou em uma mesa cheia de peças. É a vez de vocês. Os recrutas começaram a tentar de forma atrapalhada. O desempenho de Shuzi foi bom, mas estava claramente desajeitado. Várias vezes quase montou as peças erradas. Mas você começou a desmontar com a naturalidade de quem respira. Os dedos pareciam ter memória. Cada movimento era preciso e no lugar. Até mesmo em alguns detalhes, era mais profissional do que o que o instrutor demonstrou. Por exemplo, ao desmontar a mola de recuo, usou o polegar. A técnica especial para pressionar a mola. Esta é uma pequena técnica para evitar que a mola salte de repente e machuque alguém. Apenas veteranos experientes saberão usá-la. 19 segundos e 8. A arma inteira em suas mãos se transforma em peças e rapidamente se restaura. Essa velocidade chega a se aproximar do padrão excelente das competições militares. A boca de Shuzi se abre levemente. Você. O instrutor Shen já estava em pé atrás de vocês sem que percebessem. A cicatriz sob a luz parece especialmente grotesca. Alguém na família é militar. Sua voz é suave, mas você pode sentir o olhar avaliador por trás. O pai é um veterano. Ele me ensinou algumas coisas quando eu era criança. Essa mentira é meio verdadeira, meio falsa. Os registros realmente indicam que seu pai era militar. O instrutor Shen olhou para você por alguns segundos e de repente sorriu. A cicatriz se contorceu como uma centopeia. Bom. Muito bom. Ele se virou e caminhou em direção ao próximo grupo. Mas você percebeu que, no tempo seguinte, o olhar do instrutor Shen se voltou para você pelo menos 11 vezes. Depois do jantar, você estava na sala de água lavando a toalha. Uma voz profunda de repente soou atrás de você. Noite branca. O monitor está te chamando. Você se virou e viu Wang Kai parado na porta. Escreva imediatamente. Coloque seu boné de treinamento. A porta estava bem fechada e você gritou o relatório. De dentro veio a voz profunda de Liao. Entre. Ao abrir a porta, você descobriu que não havia apenas Liao lá dentro. O instrutor Shen e Wang Kai também estavam lá. Feche a porta. Liao ordenou. Você obedeceu e ficou em pé, bem reto. Era possível sentir que a pressão do ar no quarto estava terrivelmente baixa. Os olhares das 3 pessoas brilhavam sobre você como holofotes. Liao foi direto ao ponto. Bai Ye, quem exatamente você é? Seu coração ainda batia de forma estável. O recruta Bai Ye, 17 anos, primeiro colocado no vestibular. Natural de a cidade. Não fique apenas decorando os arquivos. O instrutor Shen de repente bateu na mesa. A cicatriz ficou vermelha de raiva. Seu método de desmontar a arma é o procedimento padrão das forças especiais. Até os detalhes da mola de pressão são idênticos. Veteranos comuns definitivamente não ensinariam isso. O quarto caiu em um silêncio mortal. Você pode ouvir o tic-tac do segundo do relógio na parede. Também consegue sentir o forte cheiro de tabaco do instrutor Shen. Este é um cigarro fornecido exclusivamente para a área militar. Você está muito familiarizado com a vida anterior. Meu pai. O telefone militar que você acabou de colocar na mesa de repente tocou. Liao atendeu o telefone e sua expressão ficou gradualmente séria. Entendi. Vou lidar com isso imediatamente. Após desligar o telefone, ele respirou fundo. Você pode voltar primeiro. Não mencione o que aconteceu hoje para ninguém. Você fez uma reverência e se virou para sair. Mas no momento em que estava fechando a porta, você ouviu a voz baixa do instrutor Shen. É muito parecido com essa técnica.
Aquela expressão é como a de Bai Feng na época. Sua pálpebra deu um salto repentino. Bai Feng. Este é o nome do pai do original. No meio da noite, você está deitado na cama, ouvindo os roncos intermitentes no dormitório. Algo está errado com o que aconteceu hoje. A aparição do instrutor Shen. Aquela ligação misteriosa. E também o Bai Feng que eles mencionaram. Mais suspeito é aquela sombra parecida com um soldado de reconhecimento do lado de fora da janela. Enquanto você pensa sobre isso, a luz da lua do lado de fora foi repentinamente bloqueada por uma figura. Alguém chegou novamente. Você fecha os olhos e finge estar dormindo, mas seus ouvidos captaram um leve som de vibração na moldura da janela, como se alguém estivesse usando alguma ferramenta para verificar o fecho da janela. Este observador não é da equipe militar. A equipe militar bateria na porta se quisesse inspecionar o dormitório. Não agiria furtivamente no meio da noite. Seus dedos tocaram silenciosamente a escova de dentes afiada sob o travesseiro. Seu coração ainda bate de forma calma e regular. Não importa quem venha. Você já está preparado. A fechadura da janela fez um leve clique, que era claramente audível na noite silenciosa. Suas pestanas tremem levemente, observando o invasor através da fresta. Uma figura vestida de preto está executando movimentos táticos padrão ao escalar o parapeito da janela. Ao aterrissar, a ponta do pé toca o chão primeiro, dispersando perfeitamente a força do impacto. Aquele homem usa um visor noturno de 4 olhos, com uma pistola silenciada presa à cintura. Uma faca militar está presa na cinta da perna direita. Equipamento completo de forças especiais. Não é um ladrão comum, mas um assassino profissional. A sombra negra ficou parada na frente da janela por 3 segundos. O visor noturno varreu cada cama. Finalmente, ele localizou sua posição. No momento em que o oponente entrou na faixa de ataque, você abriu os olhos de repente. Seu corpo se soltou como um spring comprimido ao extremo que é liberado de repente. A escova de dentes afiada traça um arco mortal na escuridão, direto para a garganta do oponente. Este golpe é rápido como um relâmpago, carregando inúmeras batalhas de vida ou morte de vidas passadas. Precisão e ferocidade refinadas. A ponta de plástico raspa o lado do pescoço do oponente, deixando uma linha de sangue. O homem de preto claramente não esperava isso. Um estudante do ensino médio ter tal habilidade. Ao recuar apressadamente, derrubou o copo ao lado da cama. O som do vidro quebrando é especialmente agudo no silêncio. O homem de preto teve um olhar intenso. A faca militar foi sacada instantaneamente, em direção ao seu peito. A lâmina brilha em um azul profundo na luz fraca, claramente envenenada. Você se esquiva para o lado, com a mão esquerda segurando o pulso do oponente como um grampo de ferro. A mão direita em forma de faca corta violentamente a articulação do cotovelo. Se este golpe atingir, é suficiente para fazer com que todo o braço perca instantaneamente a capacidade de lutar. Mas a reação do homem de preto é extremamente rápida. O corpo se torce de maneira estranha. Ele até usou os músculos do ombro para absorver esse golpe. Ao mesmo tempo, o joelho se choca violentamente contra o seu abdômen. Você solta um gemido abafado, mas aproveita essa força para saltar para trás. O dedo indicador da mão direita avança em direção ao olho do oponente como uma cobra atacando. Esta é uma técnica de assassinato que você aprendeu na unidade de forças especiais da Darkblade em sua vida passada, focando nas partes mais vulneráveis do corpo humano. A lente do visor noturno se estilhaça com um estalo. O homem de preto é forçado a recuar, revelando um rosto asiático desconhecido. Aproximadamente 35 anos. Há uma cicatriz em forma de cruz na sobrancelha direita. Interessante. A voz do homem é rouca e tem um sotaque estranho. Os dados não mencionavam que o alvo tinha essas habilidades. Você não perdeu tempo com palavras desnecessárias. Arremessar a bacia no oponente com a ponta do pé. Corpo se aproximando como um fantasma. No momento em que a bacia foi lançada, mão direita transformada em lâmina mirando a carótida do oponente. No instante em que a faca cortou a bacia, sua lâmina já havia atingido. O homem de preto se virou com dificuldade, mas ainda assim foi atingido no osso do pescoço por esse golpe. Imediatamente, todo o braço direito ficou dormente. Droga! O homem xingou e de repente mudou de estratégia. A mão esquerda foi em direção à pistola na cintura. Suas pupilas dilataram bruscamente. A essa distância, mesmo que você conseguisse desviar do primeiro tiro, um tiro perdido poderia ferir outros recrutas que dormem. Num momento crítico, seu olhar se fixou no pulso do oponente que segurava a arma. Escova de dentes afiada lançada como um dardo, precisamente cravada no pulso do homem de preto. O homem, sentindo dor, deixou a pistola cair no chão. Ele te lançou um olhar feroz. De repente, um rolamento se lançou em direção à janela. Você estava prestes a perseguir Zanal, que estava na cama de cima, quando ele virou de repente, murmurando palavras confusas de um sonho. Essa hesitação momentânea fez com que o homem de preto aproveitasse a oportunidade e saltasse pela janela. Pare!
Você gritou em voz baixa e correu até a janela. Na escuridão da noite, aquela sombra estava em pânico, atravessando o campo de treinamento. Em um instante, desapareceu na floresta do lado de fora do muro. Você se retirou calmamente para as sombras. Abaixou-se para pegar a pistola que o oponente havia deixado cair. Uma Glock 17 modificada. O número de série do cano da arma foi apagado. Este método lhe é familiar. É uma operação padrão de assassinos profissionais. O que mais chama a atenção é o símbolo gravado na empunhadura da arma. Um olho atravessado por uma flecha. Este símbolo você já viu em uma vida passada. É a marca cega da Organização Internacional de Mercenários. De repente, passos apressados ecoaram pelo corredor. Você rapidamente enfiou a pistola debaixo da cama. Virou-se de volta para o cobertor, fingindo que acabará de acordar. O que está acontecendo? Eu ouvi barulhos de luta. Wang Kai estava na porta segurando uma lanterna. A luz varreu a cama bagunçada e as manchas de sangue no chão. Você já estava de volta à cama, fingindo que tinha acabado de ser acordado. Relatório. Vice-líder, eu tive um pesadelo. Possivelmente, eu chutei a bacia. O olhar de Wang Kai percorreu o dormitório. E finalmente parou em você. Os dois se encararam por 3 segundos. O ar parecia estar cheio de faíscas invisíveis. Wang Kai entrou devagar e se agachou. Seus dedos passaram pela mancha de sangue no chão. O pesadelo ainda pode sangrar. Ele se levantou e de repente baixou a voz. Quem é a pessoa do lado de fora? Suas pupilas se contraíram. Será que ele viu? Eu não sei. Diga a verdade. A expressão de Wang Kai se tornou extremamente séria. Ele foi até a janela e examinou cuidadosamente as marcas na moldura. Então, ele tirou o rádio comunicador. Velho Lee, há uma situação no dormitório 3 da Zona B, solicito reforços. Depois de falar, ele se virou para você com um olhar complicado. Você está bem? Não importa quem era aquela pessoa. Ele com certeza voltará. A partir de hoje à noite, você e Shuzi vão trocar de cama e dormir na parte interna. Você acenou com a cabeça, mas sabia no fundo. Se ele conseguiu chegar até aqui, trocar de cama não vai adiantar nada. Mais importante, aquele mercenário claramente veio atrás de você. Wang Kai parecia ter lido seus pensamentos. De repente, ele disse algo sem sentido. Seu pai também passou por isso uma vez. Você levantou a cabeça abruptamente. Mas Wang Kai já tinha se virado e estava indo em direção à porta. Não conte a ninguém sobre o que aconteceu esta noite, nem mesmo a Shuzi. Ele se abaixou para pegar a faca que havia caído. A empunhadura tinha um símbolo estranho gravado. Apenas os olhos perfurados pela flecha. Ele já viu esse símbolo em uma missão no exterior em sua vida passada. É a marca de algum grupo de mercenários internacional. 3h20 da manhã, sala de comando do pelotão de recrutas. Comparação de DNA confirmada. Mercenário no exterior, codinome Víbora. Wang Kai puxou o colarinho nervosamente. O colete militar já estava encharcado de suor. Esse desgraçado teve a audácia de entrar na área militar. Não é a primeira vez. A voz de Liao era áspera como lixa. Aquela vez em Yunnan, há 13 anos. Ele quase morreu sob as balas da equipe branca. Droga, ele veio se vingar. Liao não respondeu. Ele tirou uma caixa de metal preta do fundo da gaveta. Após desbloquear com a impressão digital, havia um microlocalizador quietamente dentro. Amanhã, costure isso em seu uniforme de treinamento, usando o método de costura secreta das forças especiais. Não deixe que ninguém perceba. Wang Kai pegou aquele pequeno dispositivo. Ele girou sob a luz. Você já estava preparado. Desde o dia em que viu o arquivo dele. Liao se levantou e foi até a janela. A luz do holofote do lado de fora ficou embaçada. A equipe só tem esse pouco de sangue restante. Os dois ficaram em silêncio. Aquela noite chuvosa de 13 anos atrás parecia ressurgir diante dos olhos. Tiros, explosões e também no rádio. A última frase de Bai Feng foi para executar o plano B. Liao suspirou e tirou de um cofre um envelope de arquivo empoeirado. Ele sacudiu uma velha foto amarelada. A imagem mostrava Bai Feng quando era jovem. Atrás dele, podia-se ver vagamente o contorno de algum tipo de arma nova. No canto inferior direito da foto havia um selo vermelho de ultrasecreto. E havia uma linha de texto pequeno. Fase final do plano Coruja. 4h50 da manhã. Você abre os olhos na escuridão. Às 5 em ponto, um apito agudo soa pontualmente. Ei! Hoje vamos manusear armas de verdade. Shuzi se aproxima, com os olhos brilhando de excitação. Ouvi dizer que teremos 8 horas de treinamento com armas. Um frio antes do amanhecer paira sobre o campo de treinamento. 50 fuzis automáticos modelo 95. Estão dispostos ordenadamente sobre uma lona impermeável. O treinamento com armas é a base do tiro. A voz de Liao ecoa no campo como um trovão. Se você não consegue segurar a arma firme, não espere acertar o alvo. Cada um com uma arma. Começamos com 1 hora de treinamento em posição deitada.
Se o cano da arma cair mais de 5 graus, haverá uma penalização de 10 minutos. Os recrutas se entreolham. O treinamento com armas parece simples, mas na verdade é o mais desgastante de todos os fundamentos. Manter a posição de tiro por muito tempo pode causar câimbras musculares. O chão áspero pode machucar a pele dos cotovelos. Você caminha em silêncio até o suporte de armas. Os dedos acabaram de tocar o corpo da arma. Uma estranha sensação de familiaridade surgiu. Este corpo claramente nunca havia tocado uma arma de verdade. As pontas dos dedos, no entanto, automaticamente encontraram a posição de empunhadura mais confortável. Com a ordem de Liao, 50 novos recrutas se deitaram no chão em uníssono. O chão de cimento áspero imediatamente os recebeu com um desafio. Pequenas pedras se incrustaram na pele do cotovelo, ardendo intensamente. Você ajusta a respiração. Apoia a coronha da arma firmemente no ombro. Este movimento você já fez milhares de vezes. A memória muscular é precisa até milímetros. A arma não se moveu nem um milímetro, como se estivesse soldada no ar. Liao e Wang Kai começaram a patrulhar na fila. De vez em quando, eles estendiam a mão repentinamente para puxar o cano da arma, testando a estabilidade dos novos recrutas. Quando Liao chegou ao seu lado, ele puxou o cano da arma com força de propósito. Não se moveu nem um pouco. Liao levantou a sobrancelha e aumentou a força. Seus músculos do braço se contraíram levemente, mas o cano da arma ainda estava firme como uma rocha. A luta de força entre os dois durou mais de 10 segundos. Finalmente, Liao soltou a mão. Ele te lançou um olhar significativo. Muito bem, continue assim. Uma hora depois, o estado lamentável dos recrutas começou a aparecer. Você era o único que parecia ainda relativamente relaxado. A respiração estava estável e o cano da arma não tremia nem um pouco. Apenas as pequenas gotas de suor na testa revelavam o desgaste físico. Descanso de 5 minutos. Os recrutas, como se tivessem recebido um indulto, desabaram no chão. 5 minutos depois. Continue. O grito de Liao interrompeu o breve descanso. A segunda rodada de treinamento foi ainda mais cruel. Às 2 da tarde, o treinamento entrou na 7ª hora. A maioria dos recrutas já estava perto do limite. O cano da arma balançava como um junco ao vento. Levante-se! Liao gritou de repente. Os recrutas pareciam ter recebido um indulto. Mas logo em seguida, ouviu-se uma voz demoníaca: mude para a posição de joelhos. Os gritos de dor ecoavam sem parar. A posição de joelhos com a arma era tão dolorosa para os joelhos quanto a posição deitado era para os cotovelos. Você ajustou sua posição em silêncio. Os joelhos pressionados contra o áspero chão de cimento. Imediatamente, uma dor aguda surgiu. Shuzi estava ajoelhado ao seu lado. Seu rosto estava pálido como papel. Eu preferiria correr 20 quilômetros. Você não disse nada. Seu olhar passou pelo cano da arma e se fixou nas colinas ao longe. Mais de 30 anos atrás. Bai Feng também passou por esse tipo de treinamento? Ele também teve os joelhos sangrando, mas ainda assim não se moveu? O treinamento finalmente terminou ao pôr do sol. Os recrutas se ajudaram a se levantar. Os uniformes de treinamento estavam manchados de sangue, escurecendo os cotovelos e joelhos. Liao se aproximou de você. Ele olhou para o seu uniforme manchado de sangue por alguns segundos. Depois que todos os outros saíram, Liao tirou um pequeno frasco do bolso e jogou para você. É um remédio das forças especiais para aplicar em feridas. Você pegou o frasco que não tinha nenhum rótulo, mas você reconheceu esse remédio. Na sua vida anterior, você usava com frequência. É um curativo de ação rápida, especialmente para treinamento tático. A fórmula é um segredo militar. Obrigado, sargento. Liao deu uma risadinha e então bagunçou seu cabelo. Xiao Bai, eu confio em você. 6 horas e 20 minutos da tarde. A luz do chuveiro do pelotão de recrutas parecia especialmente amarelada ao anoitecer. O som da água fluía intermitentemente de 12 cabines de chuveiro, misturado com os gemidos contidos dos jovens soldados. Shuzi estava na cabine mais ao canto, deixando a água morna lavar os músculos tensos das costas. Na névoa da água, seu olhar se desviou inconscientemente para a terceira cabine à direita. Através do vapor difuso, é possível ver vagamente sua silhueta esguia. Gotas de água escorregam pela sua escápula, finalmente desaparecendo abaixo da linha da cintura. A maçã de Adão de Shuzi se moveu involuntariamente. Ele se virou rapidamente para encarar a parede. Seu coração de repente começou a bater de forma irregular. O som de você fechando a torneira era especialmente claro. Shuzi, através da névoa de água, viu você pegando a toalha. Cada movimento era preciso como se estivesse executando algum tipo de procedimento militar, sem respingos desnecessários, e sem a desajeitação comum dos recrutas. Quando você passou pelo compartimento onde ele estava, uma gota de água foi lançada das suas pontas de cabelo molhadas, caindo exatamente sobre o ombro de Shuzi. Aquele toque frio fez com que ele estremecesse, como se algo tivesse picado levemente.
Volte para o dormitório antes das 7. Sua voz era suave. A ferida precisa ser tratada. Shuzi ficou paralisado no lugar, até que sua silhueta desapareceu no vestiário. Só então percebi na porta. O dormitório estava impregnado com o cheiro forte de iodo e pomada. Você estava sentado na cama de baixo perto da janela, cortando um pedaço de gaze quadrada com uma tesoura médica. Quando Shuzi entrou pela porta, a gola do uniforme ainda pingava água. Ele viu que o ferimento no seu joelho já estava bem bandageado. A gaze estava enrolada de forma organizada e limpa. O nó estava feito em um lugar que não iria esfregar, totalmente em nível profissional de cuidados médicos. Shuzi estava parado em frente à sua cama, procurando desajeitadamente na caixa de remédios. Onde foi parar a pomada que a enfermaria deu? Você não levantou a cabeça. O pacote vermelho na segunda gaveta. Os dedos dele estavam revirando a gaveta desordenadamente. Ele esbarrou em vários frascos de remédios e bandagens, fazendo barulho de cliques e batidas. O ferimento no cotovelo dele começou a sangrar novamente devido ao movimento brusco. Você apareceu de repente ao lado dele, segurando aquele tubo de pomada das forças especiais. As mangas foram arregaçadas. Você abriu a tampa do tubo de pomada, espremendo uma pequena quantidade de pomada branca. Após esfregar entre os dedos, você a aplicou suavemente na ferida de Shuzi. Shuzi se contraiu abruptamente. No momento em que a pomada tocou a ferida, a dor foi como fogo. Ele mordeu o lábio inferior e imediatamente gotas de suor começaram a aparecer em sua testa. Sua voz estava muito calma. Depois de 3 segundos, não doerá mais. De fato, a intensa sensação de queimação rapidamente se transformou em um agradável frescor. O olhar de Shuzi subiu involuntariamente. De este ângulo, ele podia ver claramente seus cílios caídos, que eram mais longos do que os de uma pessoa comum. A voz dele estava um pouco trêmula. Você costumava fazer isso com frequência. Seu movimento hesitou por um momento. Onde você aprendeu isso? No hospital ou? Meu irmão me ensinou. Shuzi estava prestes a perguntar. A porta do dormitório foi repentinamente empurrada. Wang Kai estava encostado na moldura da porta. Seu olhar percorria entre os dois, com um sorriso divertido nos lábios, tão íntimos. Wang Kai se aproximou alguns passos. Abaixou-se para examinar o ferimento de Shuzi. Pomada das forças especiais. Ele ergueu uma sobrancelha. Noite branca. Você tem bastante estoque, hein? Você não levantou a cabeça. Foi o sargento que me deu. Wang Kai fez um som significativo. O olhar percorria entre os dois. As orelhas de Shuzi estavam tão vermelhas que pareciam sangrar. Ele podia sentir seu coração batendo descontroladamente, com medo de ser ouvido por Wang Kai. Amanhã continuaremos o treinamento de tiro. Aumentar a dificuldade pendurando a cantina no cano da arma. Vocês dois, mantenham-se firmes. Wang Kai deu um tapinha no ombro de Shuzi. Mas ao sair, ele se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Sua expressão não mudou nem um pouco. Apenas acenou levemente com a cabeça. A última luz do pôr do sol do lado de fora foi engolida pela escuridão da noite. Quando o sinal de apagar as luzes soou, Shuzi ainda estava olhando para sua silhueta em estado de transe. Dormir. Você desligou a luminária, e o som ecoou claramente na escuridão. Amanhã será difícil. Shuzi estava deitado na escuridão. A imagem de você aplicando remédio nele se repetia incessantemente em sua mente. Sobrancelhas levemente franzidas e um olhar concentrado. E aquela gota que escorreu das pontas do cabelo. Ele se virou inquieto, enterrando o rosto quente no travesseiro. Droga, essa sensação é muito mais difícil de suportar do que o treinamento de tiro. 5:30 da manhã. O campo de treinamento estava envolto em uma densa neblina matinal. Wang Kai estava agachado ao lado da caixa de equipamentos. Enquanto verificava o gancho da garrafa de água, falou em voz baixa para Liao. Ei, Li, aquele garoto Shuzi não está certo. O que há com ele? Ele parece ter sentimentos diferentes por nossa pequena repolhinha. A voz de Wang Kai estava extremamente baixa. Ele também fez um gesto ambíguo. Liao cuspiu toda a água na prancheta. O que você disse? Aquele pirralho se interessou pela nossa pequena Bai. A voz dele subiu abruptamente, o que fez alguns recrutas à distância olharem curiosos. Wang Kai rapidamente o puxou. Fale mais baixo. Foi na noite passada no dormitório, quando a pequena Bai estava passando remédio nele. Aquele garoto estava com as orelhas tão vermelhas que poderiam sangrar. Ele não sabia nem para onde olhar. O rosto de Liao ficou instantaneamente preto como o fundo de uma panela. Droga! Está interessado na pequena Bai. Veja se hoje eu não complico para ele. Formação. O grito de Liao ecoou como um trovão. Os recrutas rapidamente formaram filas. Ao ver a cantina pendurada sob o cano da arma, muitas pessoas puxaram o ar friamente. Hoje continuaremos o treinamento com armas. Adicione uma cantina de 2 quilos. Punição de meia hora por postura instável. Seu olhar ficou intencionalmente mais alguns segundos em Shuzi. Este último, sem entender, endireitou a coluna.
50 recrutas se deitaram no chão em uníssono. Seus movimentos ainda são limpos e ágeis. Liao estava inspecionando a fila com as mãos para trás. Ele deliberadamente contornou Shuzi. Deu um chute forte no calcanhar do oponente. Afaste as pernas um pouco mais. Shuzi cerrou os dentes e ajustou a postura. Os músculos da coxa se contraíram levemente devido à tensão repentina. A garrafa de água de 2 quilos tornou o cano da arma excepcionalmente pesado. Ele precisa usar 3 vezes mais força do que ontem. Para manter a estabilidade. Mantenha o ritmo da respiração. Sua voz veio de lado. Tão suave que apenas Shuzi podia ouvir. Use a força da cintura, não dos braços. Shuzi virou a cabeça para olhar. Seu cano está firme como uma rocha. O que você está olhando? Liao apareceu de repente entre os dois. Ele intencionalmente tocou o cano da arma de Shuzi com o pé. O cano da arma caiu 5 graus, resultando em uma penalização de 10 minutos. Você franziu levemente a testa, mas não disse nada. Às 10 da manhã, o sol já estava diretamente acima. O cheiro de suor e poeira pairava no campo de treinamento. As costas dos uniformes dos novos recrutas estavam cobertas de manchas brancas de sal. Seu estado ainda estava incrivelmente estável. O cantil de 2 quilos parecia não ter efeito algum no seu cano. Liao já veio verificar 7 vezes. Em cada vez, ele puxava intencionalmente seu cano. Mas seu braço estava tão imóvel quanto se fosse feito de aço. Aprendi com seu irmão. Na 8ª vez, Liao se agachou ao seu lado, falando em um tom muito baixo. Sua respiração não estava nem um pouco descompassada. Não. Pequeno mentiroso. Liao riu levemente. Um recruta comum carrega um cantil de 2 quilos. Conseguir aguentar 10 minutos é o limite. Você já está a 1 hora e 7 minutos. Você não respondeu. Apenas ajustou a força do punho de forma quase imperceptível. Ao meio-dia. Treinamento pausado por 15 minutos. Iniciar o almoço. Shuzi, vem aqui um momento. Ele se levantou de forma atrapalhada. Quase derrubou a caixa de almoço. Liao estava embaixo da sombra da árvore. Seu rosto estava sombrio como o céu antes da tempestade. Relatório, informe o sargento. Shuzi fez uma saudação torta. Liao observou de cima a baixo. Seu olhar era afiado como um raio-x. Seu pai é Shu Veigo, do batalhão Tigre. Liao de repente se aproximou, falando em um tom muito baixo. Então você deve saber que algumas pessoas não podem ser tocadas. A cabeça de Shuzi zuniu. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Eu não. É melhor que não tenha. Liao deu um tapinha em seu ombro. A pressão era tão forte que parecia que ia esmagar seus ossos. Durante o treino da tarde, vou prestar atenção especial em você. Liao realmente fez o que disse. Ficou de olho em Shuzi o tempo todo. A cada 10 minutos, puxava o cano da arma dele. Sempre arranjava uma desculpa para aumentar o tempo de punição. Às 3 da tarde, Shuzi já havia treinado 1 hora e meia a mais que os outros. Sua visão já estava começando a ficar turva. O suor escorria para os olhos, ardendo intensamente. Você de repente tossiu. Um som suave, mas que soou especialmente claro no campo de treinamento. Liao imediatamente virou a cabeça. Viu que a boca da sua arma estava tremendo claramente pela primeira vez. Embora a amplitude fosse pequena, realmente estava tremendo. Ele correu como se tivesse descoberto um novo continente. Finalmente não aguentou mais. Seu rosto estava pálido como papel. Havia uma linha visível de marcas de dentes em seus lábios. Relate ao líder de turma que você pede uma pausa. A expressão de Liao instantaneamente se tornou complexa. Ele ficou olhando para você por 10 segundos inteiros. Finalmente soprou o apito. Todos, descanso de 10 minutos. Os recrutas, como se tivessem recebido um indulto, desabam no chão. Wang Kai se aproxima e lhe entrega uma garrafa de água. Por que isso? Você poderia facilmente aguentar até o final. Você pegou a água sem responder. Seu olhar atravessou o campo de treinamento e se fixou à distância. Em Shuzi, que estava desmoronado como lama. Seu olhar estava tão calmo como se estivesse vendo um camarada comum. Liao viu esse olhar. Seu rosto relaxou um pouco. Ele se aproximou de Wang Kai e disse em voz baixa. Parece que o Xiao Bai não tem essa intenção. É só aquele garoto que está apaixonado sozinho. 23, 17 da noite, sala de equipamentos do pelotão de recrutas. Liao andava de um lado para o outro no espaço apertado como uma fera encurralada. Velho Li, você está me deixando tonto com suas voltas. Um garoto de 18 ou 19 anos. Tem um pouco de interesse por um colega da mesma idade que é bonito. Isso não é muito normal? Normal. Liao se virou abruptamente. Se Shu Veigo soubesse sobre seu filho, saber o que adianta? Que época é essa? Você acha que ainda é como quando entramos no exército? Além disso, com a aparência e o charme do Xiao Bai, ele atrai atenção onde quer que vá. Um raio cortou o céu lá fora. A luz pálida iluminou instantaneamente o rosto sombrio de Liao. Você viu o treinamento de hoje? Aquele garoto estava olhando para o Xiao Bai de um jeito.
Ele fez um gesto como se estivesse puxando o gatilho, como um atirador de elite mirando seu alvo. Wang Kai de repente riu. O que você disse? Quem não sabe pode achar que o Xiao Zi é o alvo da missão. Ele imitou perfeitamente Shu Zi gaguejando. Relatório, sargento. Estou aplicando remédio nele. Pare de ser tão tolo. Nossa equipe só tem esse pouco de sangue. Eu posso apenas ficar olhando. Olhando o quê? Wang Kai de repente ficou sério. Você realmente acha que o Xiao Bai é fraco? A criança foi esculpida do mesmo molde que seu pai. Nos seus olhos, além do treinamento, só há amizade de combate. Mas isso não pode ser deixado para Shu Zi ficar pensando à toa. Wang Kai de repente abaixou a voz. Eu aposto 1 mês de salário. Aquele garoto não vai aguentar até o fim do treinamento. Liao apertou os olhos. Apostar no quê? Apostar em quando ele não vai aguentar e vai confessar. Os lábios de Wang Kai se curvaram em um sorriso travesso. Eu acho que ele vai quebrar antes da avaliação final. Que besteira! Liao de repente ficou animado. Ele tirou uma carteira muito desgastada do bolso interno e bateu na mesa. Eu aposto 6 meses de salário que aquele garoto não vai se atrever a dizer nada até se formar. 2 semanas depois, às 5:30 da manhã. No campo de tiro, 50 posições de tiro já estavam organizadas. Os recrutas estavam alinhados do lado de fora da linha de segurança. Seus olhos brilhavam com uma excitação reprimida. Finalmente chegou este dia. Shu Zi estava a 3 passos à sua direita. O olhar flutua descontroladamente para o lado. 2 semanas de treinamento de tiro fizeram com que você desenvolvesse uma camada fina de calos no pulso. Neste momento, aquelas mãos estão posicionadas corretamente atrás das costas. Primeira equipe, preparados. O grito de Liao cortou a névoa da manhã como um trovão. Seus movimentos são limpos e ágeis. Deitar, apoiar o ombro, segurar a arma em um só movimento. O estrondo ensurdecedor do tiro rasgou instantaneamente o silêncio. Seu ritmo de tiro é diferente dos demais. O intervalo entre cada tiro é preciso. Parece que foi cronometrado com um cronômetro. No alvo número 3, todas as 10 balas acertaram o centro. A voz do marcador de alvos estava claramente surpresa. Um murmúrio de surpresa surgiu ao redor do campo. Shu Zi obteve uma excelente pontuação de 97 pontos. Mas neste momento, toda a sua atenção está em você. Quinta equipe, preparados. Zhao Xiaoliu caiu. Um recruta vindo do campo. Seu desempenho no treinamento sempre foi o pior. A respiração desacelera. Você de repente diz em voz baixa. Imagine que a arma é parte do seu corpo. Zhao Xiaoliu acena com a cabeça em agradecimento. Mas as articulações dos dedos ainda estão com uma coloração anormal, esbranquiçada. Os primeiros disparos foram normais. No quarto disparo, a situação mudou abruptamente. Um estrondo fora do ritmo explodiu. A boca da arma de Zhao Xiaoliu, em algum momento, já se desviou para a esquerda em dezenas de graus. Seu corpo se ergueu instantaneamente, como se previsse o perigo. A mão se transforma em lâmina e atinge violentamente a articulação do pulso de Zhao Xiaoliu. A bala passou raspando sua bochecha, deixando uma onda de calor distorcida no ar. Uma fina linha de sangue em sua porcelana, lentamente se manifestando em sua pele. O campo de tiro instantaneamente se transformou em um caos. Zhao Xiaoliu, que se dane você. O rugido de Liao fez os pardais nas árvores voarem em desespero. NTM, seus olhos estão grandes como o PG. Wang Kai disparou como uma flecha, sem conseguir respirar. Seu olhar estava fixo na mancha de sangue em seu rosto. As costas foram instantaneamente encharcadas de suor frio. Se a bala desviasse apenas 2 centímetros, eu te mataria 10 vezes e ainda não seria o suficiente. Eu não fiz isso de propósito. Zhao Xiaoliu estava sentado no chão, paralisado. A virilha já estava completamente molhada. Você balança a cabeça e usa o polegar para limpar o sangue. Liao agarrou seu colarinho, com as veias da testa saltando. Treinamento extra de 2 horas. Detenção e uma redação de 5.000 palavras. Agora, imediatamente. Se alguém morrer, eu te executaria 10 vezes e ainda não seria o suficiente. Wang Kai já estava ao seu lado. Os dedos tremiam, querendo tocar a ferida, mas não tinham coragem. Vá para a enfermaria agora mesmo. Você balança a cabeça e usa o polegar para limpar o sangue. Erro no controle do gatilho. O pulso estava muito rígido, causando desvio no recuo. Liao terminou de lidar com Zhao Xiaoliu. Ele veio quase rolando e se arrastando. Ele deu várias voltas ao seu redor, como uma velha mãe. Dedo áspero queria tocar, mas não se atrevia a tocar naquela ferida. Você suspirou resignado. O líder de pelotão só tinha um ferimento superficial. Shu Zi ficou parado no lugar. Sentiu como se todo o sangue do corpo estivesse congelado. Ele viu aquela gota de sangue escorregar pela sua linha de mandíbula perfeita, finalmente desaparecendo na gola do uniforme de treinamento. Um impulso forte o fez querer correr e abraçar essa pessoa, confirmar sua temperatura e seu batimento cardíaco. Mas seu olhar que passou por ele o fez sentir como se estivesse caindo em um buraco de gelo.
Aquela expressão estava tão calma como se estivesse olhando qualquer outro camarada, sem nenhum significado especial. Todos, atenção! Liao de repente se virou para os outros recrutas. Quem se atreverá a contar uma palavra sobre o que aconteceu hoje? Eu vou fazer ele limpar o banheiro por 1 ano. O treinamento terminou apressadamente no caminho de volta para o alojamento. Shuzi finalmente reuniu coragem para te alcançar. Ele tirou um pacote de curativos que carregava com ele. Suas mãos tremiam como se tivesse Parkinson. Meu pai me deu isso. Você pegou o curativo. No momento em que nossas pontas dos dedos se tocaram, Shuzi recuou a mão como se tivesse se queimado. Obrigado. Você pressionou o ferimento de forma casual. 2 palavras leves como uma pena caindo. A distância de 2 palavras. Mas parecia que havia toda a galáxia entre nós. 6 horas da manhã. O sinal de acordar do pelotão de novos recrutas foi meia hora mais tarde do que o normal. Hoje é um raro dia de descanso. Também é a hora da limpeza mensal. Liao estava na porta do dormitório segurando a lista de tarefas. Sua voz era tão alta que poderia derrubar o telhado. Atenção a todos, hoje é dia de limpeza. O padrão é que até uma mosca que pousar deve ser tratada com rigor. O Angikai acrescentou ao lado. Especialmente o banheiro. Na última inspeção, encontramos um canto que estava. O mofo já está quase formando um mapa estratégico. Os recrutas começaram a rir. Apenas Shuzi engoliu em seco nervosamente. Quando Liao disse que você e Shuzi eram responsáveis pela limpeza profunda do banheiro, as pontas das orelhas dele ficaram vermelhas a olho nu. Eu sou o responsável por esfregar o chão. Shuzi estava na porta segurando uma escova de cabo longo, parecendo um recruta desajeitado. Embora ele realmente fosse. Você não olhou para trás. Primeiro, espalhe o detergente e espere 10 minutos antes de esfregar. O estrondo repentino da mangueira de alta pressão quebrou o constrangimento. Você se virou e começou a lavar a parede. Shuzi soltou um suspiro de alívio. Ele se agachou e começou a esfregar o chão. Mas não pôde evitar de olhar furtivamente para sua silhueta envolta na névoa d'água. Gotas de água espirraram em seu cabelo preto, escorregando pela nuca e entrando na gola da camisa. A maçã de Adão de Shuzi se moveu involuntariamente. A escova que ele segurava caiu no chão com um barulho. Concentre-se. Sua voz de repente soou ao meu lado. Shuzi ficou assustado e estremeceu. Ele levantou a cabeça e percebeu que você estava na frente dele sem que ele percebesse. Olhando para ele de cima. Eu estava concentrado. Shuzi gaguejou tentando justificar enquanto estendia a mão para pegar a escova. Nesse momento, seu pé escorregou de repente. Você estendeu a mão para puxá-lo, mas foi puxado para frente pela força da queda de Shuzi. Os dois caíram pesadamente no chão escorregadio. Shuzi estava todo em cima de você. O tempo parecia ter parado. Shuzi estava tão nervoso que falava sem sentido. Eu não fiz isso de propósito. O chão está muito escorregadio. O que vocês estão ensaiando? Alguma nova arte marcial? Uma voz zombeteira veio da porta. O Angikai estava encostado na moldura da porta, com um sorriso malicioso no rosto. Eu estou atrapalhando algo? O rosto de Shuzi ficou vermelho até a raiz do pescoço. Levantou-se de você, rolando e se arrastando. No final, o pé esquerdo tropeçou no direito. Quase caiu novamente. Nesse momento, a voz de Liao veio do corredor. O Angikai, você já terminou a inspeção no banheiro? Seus passos pararam abruptamente. A cena à sua frente fez a pressão arterial de Liao disparar instantaneamente. Você estava completamente molhado, sentado no chão. Shuzi estava de pé ao lado, com o rosto todo vermelho. Ferramentas de limpeza e caixas de sabonete quebradas estavam espalhadas pelo chão. A voz de Liao se tornou perigosamente baixa. O que vocês estão fazendo? O Angikai deu um passo rápido à frente e o bloqueou. Calma, velho Li. O acidente foi apenas um acidente. Liao de repente percebeu. Sua expressão se tornou ainda mais aterrorizante. Shuzi, seu idiota. Você ainda é uma criança. Shuzi explicou gaguejando. Relatar ao líder de turma. A primeira vez foi uma queda. A segunda vez foi por causa do sabonete. Foi realmente um acidente. Você já se levantou e torceu a água da roupa. Continue limpando. No corredor, o Angikai colocou o braço sobre os ombros de Liao. Velho Li, você não acha que o Xiaozi tem uma paciência especial com o Shuzi? Liao estava com uma expressão sombria. Isso é porque ele tem um bom temperamento. O que um garoto de 17 anos pode ter em mente? O Angikai sorriu de forma significativa. O movimento de Xiao Bai tocando a mão de Shuzi há pouco foi bastante natural. Liao cobriu o coração com a mão. Você se cale, eu não estou ouvindo. Xiaozi só tem 17. Naquela época, quando a cunhada estava atrás do Bai, ele já tinha 20. Os dois trocaram um olhar. Ao mesmo tempo, lembraram-se dos seus olhos que sempre estavam calmos e serenos. Dentro deles, além de missão e disciplina, parecia que nunca houve outras emoções. Era completamente a aparência de um jovem sem experiência.
Que tal fazer um teste? Liao pensou por um momento e de repente mostrou um sorriso astuto. Amanhã teremos aula de treinamento de combate. Deixe Shuzi e Xiaobai treinarem entre si. 5h10 da manhã. O campo de treinamento estava envolto em uma fina névoa matinal. Liao estava de braços cruzados na frente da fila. Hoje teremos treinamento básico de combate. Em duplas, regras de luta livre. Apenas toque, sem força. Primeiro grupo, Zhang Ao contra Zhao Xiaoliu. Segundo grupo, você contra Shuzi. Primeiro grupo terminado. Shuzi respirou fundo. Sentiu seu coração batendo forte no peito. Ele subiu no tatame de treinamento. As botas de treinamento fizeram um leve rangido ao pisar no acolchoado. Você do outro lado já estava na posição padrão de combate. Preparado para começar. O apito de Liao acabou de soar. Você disparou como uma flecha. Seu movimento foi tão rápido que quase deixou um rastro. Seu punho direito cortou a névoa matinal em direção ao rosto de Shuzi. Shuzi levantou a mão apressadamente para bloquear, mas viu você mudar de movimento repentinamente. O cotovelo esquerdo atacou seu lado com um ângulo astuto. No som abafado do impacto, Shuzi recuou 3 passos antes de conseguir se estabilizar. Uma dor ardente surgiu em seu lado esquerdo, fazendo-o arquear as costas involuntariamente. Um clamor de surpresa surgiu ao redor do campo. WC é tão bom. Shuzi está completamente dominado. Ele sacudiu o braço dormente. Reposicionou sua postura. Desta vez, ele estava totalmente concentrado, sem se permitir distrair. Seu ataque é como uma tempestade. Cada movimento é preciso e letal. Totalmente diferente do nível esperado de um adolescente de 17 anos. Um perfeito arremesso sobre o ombro. Shuzi foi jogado pesadamente no tapete de treino. O ar em seus pulmões foi completamente espremido. Estrelas douradas dançaram diante de seus olhos. Você se rende? Seus olhos cor de âmbar fixaram-se em Shuzi. Não havia nenhuma emoção neles. O sorriso de Liao ao lado do campo só aumentava. Muito bem, muito bem. A pequena couve da família dele realmente não tem nenhum pensamento especial sobre Shuzi. É hora de bater e pressionar. É completamente a atitude de tratar um camarada comum. Este é o jeito que o filho de Zifeng deveria ter. Ondas de calor escaldante se elevam no campo de treinamento. O chão de cimento está queimando sob o calor intenso. Até o ar está distorcido. Os recrutas estão alinhados em frente ao baixo prédio de treinamento. Você se lembrou bem das técnicas de descida? A voz de Liao é como papel de lixa, carregada de impaciência. Ele segura uma corda grossa com uma mão. O fecho de metal reflete uma luz fria sob o sol. Pulso travado, centro de gravidade pressionado para trás. Zhao Xiaoliu, por que você está tremendo? O recruta robusto chamado de repente estremeceu. O rosto redondo sob o boné ficou vermelho. Relatório ao sargento. Eu tenho medo de altura. Besteira. Liao deu um chute no pneu ao lado. Assustou um pardal que voou batendo as asas. Na semana passada, você subiu a corda mais rápido que todos. Agora você vem me dizer que tem medo de altura. Ele caminhou rapidamente até a frente da fila. Todos, atenção, subam na plataforma em ordem de número. Se você ousar me dar mais problemas, não pense em jantar esta noite. Primeiro, Shuzi. Shuzi respirou fundo. Ele se aproximou da parede de escalada. Segurou a corda firmemente. Preparar. O apito cortou o ar parado. Shuzi desceu pela parede com um movimento limpo e ágil. Mas nesse momento, ouviu-se um grito atrás dele, misturado com o som de metal colidindo e gritos curtos. Assim que seus pés tocaram o chão, ouviu Wang Kai gritar, cuidado! Na plataforma do segundo andar, Zhao Xiaoliu rolou como um pedaço de madeira descontrolada, caindo. Uma sombra negra passou como um relâmpago. Você levantou uma corrente de vento ao correr, levantando a poeira do chão. No momento em que Zhao Xiaoliu estava prestes a aterrissar, os braços seguraram firmemente as costas e os joelhos do oponente. O som nítido de ossos se quebrando fez todos sentirem um arrepio. Você foi empurrado para trás por uma enorme força de impacto. A sola do pé fez um barulho estridente ao arrastar no chão de cimento. Liao demonstrou uma rara confusão. Ele correu até você e empurrou 2 recrutas que estavam paralisados. Ele olhou para você com preocupação. No colo do jovem havia uma grande mancha roxa. Eu estou bem. Você disse em voz baixa, mas sou fraco. Mordendo os lábios pálidos, você balançou a cabeça. O braço direito estava pendurado em um ângulo estranho. Shuzi notou que suas pontas dos dedos estavam levemente tremendo, como folhas de grama sopradas pelo vento. Leve-o para a enfermaria agora. O médico militar, o velho Shen, estava organizando os suprimentos médicos. Ao vê-los entrar, quase derrubou a bandeja. É você de novo. Da última vez, foi ele que aguentou o treinamento mesmo com febre de 40 graus, não foi? O velho Shen cortou a manga, e o ar parecia ter congelado. O braço inteiro estava inchado, deformado e roxo. O osso formou um arco anormal. Fratura cominutiva.
O processo de solidificação do gesso é longo e silencioso. Wang Kai estava de pé ao lado, observando o suor frio que escorria da sua testa. Mas você não emitiu um som. Apenas engoliu em seco quando a atadura apertou. Trocar o curativo uma vez por semana, e você não pode mover a mão direita de jeito nenhum. A porta foi empurrada com força. Liao entrou furiosamente. Ele exalava uma aura de irritação. Aquele desgraçado do Zhao Xiaoliu. Seu olhar caiu sobre seu braço engessado. As palavras pararam abruptamente. Está doendo? Você balança a cabeça, com a voz rouca. Ainda posso treinar. Treinar você, meu pé. Liao de repente gritou e socou o armário de ferro. Você sabe quanto aquele idiota pesa? 85 quilos. Caiu de uma altura de 4 metros. Preste atenção, Xiaobai. Não haverá uma próxima vez, isso é uma ordem. A névoa da manhã cobria o campo de tiro como um véu úmido. Liao estava de braços cruzados na frente da área de tiro. As botas de treinamento pisavam as cápsulas espalhadas pelo chão, fazendo um som estalado. O tema do treinamento de hoje: tiro real em alvo a 30 metros. Posição padrão, 10 disparos por pessoa. Abaixo de 80, treino extra. Shuzi estava no meio da fila. Com o canto do olho, ele viu você quieto no final da fila. O gesso no braço direito do jovem brilhava intensamente sob a luz da manhã. As mangas largas do uniforme de treinamento pendiam vazias. Os dedos da mão esquerda exposta estavam inconscientemente acariciando a costura da calça. Esse pequeno gesto fez Shuzi lembrar-se. A aparência do pai enquanto limpava a medalha de mérito militar. Relatório. Sua voz de repente quebrou o silêncio. Todos os recrutas se viraram ao mesmo tempo, vendo você dar um passo à frente. A ponta da bota de treinamento pressionou exatamente a linha de tiro. Eu quero tentar atirar com a mão esquerda. A testa de Liao instantaneamente se franziu. Você acha que isso é brincadeira de criança? Dedo áspero cutucou o gesso. O que fazer se o recuo causar uma ruptura na ferida? O que fazer se infectar? Você não recuou. Atirar com a mão esquerda é um assunto obrigatório. Besteira. De onde veio a companhia de recrutas? Seção 4 do capítulo 7 do currículo de treinamento básico do Exército. Sua voz estava tão calma como se estivesse recitando um texto. Todos os soldados individuais devem dominar as habilidades básicas de tiro com a mão não dominante. O campo de tiro ficou tão silencioso que se podia ouvir o som das gotas de orvalho caindo. A boca de Zhang Ao estava tão aberta que poderia caber um ovo. Zhao Xiaoliu estava se esforçando para segurar o riso, com o rosto todo vermelho. O rosto de Liao passou de vermelho para azul. Por fim, soltou um suspiro resignado. Wang Kai trouxe uma pistola 92 para ele. O mola foi ajustada para duas configurações mais soltas. Quando Wang Kai entregou a pistola tentando conter o riso, você já havia colocado os protetores de ouvido com a mão esquerda. Seus dedos eram longos e pálidos. Havia uma fina calosidade na parte da mão. Shuzi apertou os olhos. Aquilo definitivamente não era uma marca que se formava com um treinamento de curto prazo. O seguro da mão esquerda está aqui. Wang Kai demonstrou o movimento de carregar a arma. Precisa de mim. Você balança a cabeça. A mão esquerda acaricia a arma como se tivesse vontade própria. No instante em que o polegar pressiona o fecho do carregador, o som do metal colidindo é tão nítido que causa dor nos dentes. Quando 5 balas amarelas deslizam para dentro do carregador, o dedo mínimo ainda aproveita para limpar a névoa na mira. As pupilas de Liao se contraem levemente. Bang, bang, bang. Os 3 disparos quase se conectam em uma linha. O alvo à distância treme violentamente. O centro do alvo aparece claramente a 30 metros. Um buraco de bala triangular perfeito. As bordas são tão precisas que parecem ter sido desenhadas com um compasso. Uau! A admiração de Zhang Ao ficou presa na garganta. Shuzi se inclina para a frente inconscientemente. Seu movimento desde segurar a arma até disparar é muito fluido. Não há o tremor comum entre os recrutas. Não há ajustes desnecessários. Até o ritmo de puxar o gatilho é preciso como um metrônomo. Isso não é aprendizado. Mas sim, despertar uma memória de assassinato profundamente enraizada nos músculos. Liao caminhou rapidamente até o alvo. Ele fixou o olhar no centro do alvo por 10 segundos inteiros. De repente, virou-se e gritou. Viu isso? Isso sim é tiro. O que vocês chamam de tiro é uma chuva de pétalas. O boletim dos recrutas é um verdadeiro desastre. A primeira bala de Zhao Xiaoliu foi para fora do alvo. O recuo o fez fazer careta de dor. As 5 balas de Zhang Ao desenharam uma obra-prima abstrata no papel do alvo. A mais próxima ficou a 20 centímetros do centro. Ele conseguiu apenas 65 pontos. Mas os buracos das balas estavam espalhados como um mapa de constelações. Shuzi não se saiu bem, acertou apenas 92 pontos. O rugido de Liao espantou os pardais nas árvores. Shuzi, o recorde de sniper que seu pai estabeleceu anos atrás ninguém conseguiu quebrar até agora. Esse seu nível faz jus à arma herdada da família? Shuzi limpou o suor que escorria para os olhos.
De repente, percebeu que você estava abaixado checando o carregador. O polegar da mão esquerda passou suavemente pelo número da arma. A ponta dos dedos parou por um momento em um ponto desgastado. Era como acariciar a cicatriz de um velho amigo. O arsenal da tarde estava abafado como uma sauna a vapor. O cheiro de óleo de arma misturado ao odor ácido do suor fermentava no ar. Mais de 10 rifles 95 desmontados. As peças do rifle estavam espalhadas sobre a mesa longa. Montar e desmontar com os olhos vendados é uma disciplina básica para os comandos. Wang Kai pegou um pedaço de tecido preto e começou a brincar com ele. Hoje vou mostrar a vocês algo impressionante. O velho Li vai mostrar um truque para eles. Liao fez um som de desdém. Ele puxou a tira de pano para cobrir os olhos. Quando seus dedos ásperos tocaram o cano da arma, naquele instante, sua presença mudou instantaneamente. O som do metal colidindo era como uma chuva forte. O estalo agudo da mola se abrindo em sua palma causou arrepios. Quando o cronômetro parou em 21 segundos, o rifle completo já estava engatilhado com um clique. Uau! O aplauso de Zhang alçou abruptamente. Wang Ban também fez um. Wang Kai sorriu e cobriu os olhos. Seus movimentos eram mais extravagantes do que os de Liao. Ele até lançou e pegou mola de retorno 2 vezes no meio do caminho. O tempo final foi de 23 segundos. Os gritos dos recrutas quase derrubaram o teto. Você quer tentar? Zhao Xiaoliu gritou sem saber o que estava fazendo. De qualquer forma, sua mão esquerda está livre. A sala de equipamentos ficou instantaneamente silenciosa. O olhar de Liao passou como uma faca. Mas vi que você já estava de pé. O braço engessado balançava suavemente com o movimento. Projetava uma sombra curva na mesa. Não é conveniente. Você apontou para o braço direito pendurado no peito. Uma mão também serve. Zhao estava se divertindo e não se importava com a confusão. Você atirou com a mão esquerda tão forte de manhã. Liao chutou a cadeira para o lado. Todos, calem a boca. O que os feridos estão desmontando? Mas você já está na frente da mesa. Você não pediu um pano para cobrir os olhos. Apenas usou a mão esquerda para mexer na pilha de peças. A ponta dos dedos parou em um parafuso por meio segundo. Então a mola se abriu na palma da sua mão. A coronha se encaixou no cotovelo. O guarda-gatilho raspou na borda do gesso, emitindo um som agudo de fricção. Sem a montagem violenta do Liao, e sem as técnicas elaboradas do Wang Kai, cada movimento era tão simples e preciso quanto uma máquina de linha de montagem. Quando o último clique soou, o cronômetro parou exatamente em 30 segundos. O rifle completo estava quieto sobre a mesa. O brilho frio do cano ofuscou os olhos de todos. O copo térmico do Wang Kai caiu no chão com um estrondo. Essa técnica é como a do Baiye. 2 semanas depois, os recrutas enfrentaram um novo desafio. De repente, apareceu uma tenda camuflada no canto sudeste do campo de treinamento. Esta tenda é diferente das tendas militares comuns. No lado oeste, uma parede de sacos de areia foi construída com a altura de meio homem. Na entrada, estão de pé 2 guardas armados com armas e munições reais. O cano da arma brilha com um brilho metálico frio e cortante sob a luz da manhã. Que grande aparato para um banheiro! Zhao esfrega os olhos sonolentos. A gola do uniforme de treinamento ainda está virada para dentro. Não pode ser um confronto com munição real, pode? Zhao Xiaoliu está na ponta dos pés espiando. As botas de treinamento fazem barulho ao pisar na grama molhada. Eu ouvi dizer que as forças especiais têm um tipo de treinamento. Colocar pessoas em uma jaula e soltar cães-lobo. Que besteira! Qian deu um tapa na nuca dele. Aquilo é uma base de treinamento para cães policiais. Atenção! O grito de Liao cortou a névoa da manhã como um trovão. Ele está especialmente sério hoje. O uniforme de treinamento está bem passado. Você está muito feliz, não é? Liao andava de mãos para trás. As botas de treinamento pisaram uma pedrinha, produzindo um som de estalo que faz os dentes doerem. Pensando que hoje seria um dia especial. Querem que eu solte um fogos para comemorar? Hoje é treinamento de resistência psicológica. Liao parou de repente. Um sorriso que poderia ser considerado aterrorizante surgiu em seus lábios. Quem se molhar as calças mais tarde? Todo o time fará mais 10 quilômetros. Quem chorar fará 20 quilômetros. Quem desmaiar? Ele prolongou a entonação de propósito. Na enfermaria, há bastante glicose, e depois continua. A cortina da tenda foi repentinamente levantada. Um homem como uma torre de ferro saiu. As mangas do uniforme camuflado estavam arregaçadas até os cotovelos, revelando um antebraço coberto de cicatrizes. Eu sou o instrutor Zhang. Nas próximas 2 horas, vocês vão me odiar. O interior da tenda era mais espaçoso do que imaginavam, mas foi intencionalmente decorado de forma opressiva e apertada. A parede oeste está coberta de fotos de batalhas. Algumas imagens são tão sangrentas que Zhao Xiaoliu vomita na hora. 6 cadeiras de interrogatório estão dispostas em forma de leque. Cada uma está equipada com algemas e grilhões. Os componentes metálicos brilham com um brilho frio sob a luz fria.
As regras são simples. O instrutor Zan aperta o botão do console. O alto-falante de alta potência no canto de repente explode em um som agudo de metal raspando. Responda a minha pergunta. Um erro adiciona 10 minutos de barulho. Zan Al é o primeiro sortudo. Quando ele foi algemado na cadeira de interrogatório, seus lábios já começaram a tremer. Nome: Zan Al. Idade: 19 anos e 4 meses. Por que se alistar? As pupilas de Zan Al se contraem violentamente sob a luz intensa. Porque meu pai disse que servir no exército ajuda a emagrecer. Errado. O instrutor Zan sorri de forma sinistra enquanto aperta o botão. De repente, um som de unha arranhando uma lousa ecoa do alto-falante. O volume é suficiente para estilhaçar vidro. Zan Al emitiu um grito que não parecia humano. A cadeira de interrogatório rangia com suas lutas. Na sala de monitoramento, Ung Kai franziu a testa ao olhar para Liao. Esse nível de decibéis está acima do permitido, não? Liao fixou o olhar no seu perfil calmo na tela de monitoramento. Ele respondeu distraidamente, não vou morrer. A performance de Zhao Xiaoliu foi ainda pior. Depois de ser questionado repetidamente com várias perguntas como trava-línguas, ele de repente começou a recitar o menu do seu restaurante de hot pot. Um molho de gergelim deve ter flores de cebolinha. O alho picado deve ser acompanhado de óleo de gergelim. Rolo de carneiro fervido por 8 segundos. O instrutor Zan chutou o balde de água ao lado. O líquido turvo respingou em Zhao Xiaoliu. A luz azul da tela de monitoramento refletia no rosto de Liao. Seu olhar estava sempre fixo em você. Você estava sentado no canto da área de espera. Está desmontando uma caneta tática com a mão esquerda. O ritmo das peças metálicas voando entre seus dedos. A frequência do ruído torturante nas câmeras e nos alto-falantes é idêntica. Quando chegou a vez de Shuzi, e a temperatura dentro da tenda parecia cair 10 graus. Shuzi. O instrutor Zan estava folheando os arquivos. De repente, ele revelou um sorriso desconfortável. Seu tio é Xu Jianfen. Aquele general frequentemente derrotado da região militar do Sudeste. As articulações de Shuzi instantaneamente se contraíram. As algemas metálicas emitiram um som de sobrecarga. A Operação de Fronteira de 2017. Quantas pessoas morreram na companhia que ele comandava? 12. Ou 20. O instrutor Zan se inclinou. O hálito com cheiro de fumaça foi soprado no rosto de Shuzi. Ouvi dizer que o último street encontrado. Até os dedos. Um leve tosse veio da porta. Você não sabe há quanto tempo está ali. A mão esquerda apoiada na estrutura da tenda. Uma das correias que fixam a estrutura estava solta, pendendo suavemente ao seu lado. Seu rosto ainda não mostra expressão, mas os músculos tensos de Shuzi de repente relaxaram. Instrutor. Shuzi levantou a cabeça e esboçou um sorriso frio. Você deve ter confundido os arquivos, não é? A lista de mortos de 2017 está na 7ª página. O que você leu foi sobre o acidente do exercício de 2009. O rosto do instrutor Zan ficou rígido. O papel do arquivo se amassou em suas mãos. Na sala de monitoramento, Wang Kai estava segurando o riso, fazendo os ombros tremerem. Esse garoto é bom, até se lembra do número do arquivo. Mas o olhar de Liao caiu nas suas tiras penduradas. Ali há manchas de sangue fresco. Quando você foi algemado na cadeira de interrogatório, até os guardas no canto se endireitaram inconscientemente. Nome: Bai Ye. Idade: 17. Por que se alistar? Artigo do Serviço Militar, parágrafo 12. A cicatriz do instrutor Zan estava se contorcendo. Como você se machucou na mão direita? Relatório. Você levantou os olhos. Suas pupilas âmbar eram como 2 pedras de gelo. Foi destruído pelas reclamações do líder de turma. Na sala de monitoramento, Wang Kai cuspiu água na tela. A testa de Liao estava cheia de veias saltadas. As costuras das luvas táticas rangiam quando ele as puxava. O interrogatório durou 30 minutos. Sua frequência cardíaca permaneceu estável em 72. Quando o instrutor Zan, furioso, jogou a pasta de documentos no chão, gritou se seu pai não te ensinou a obedecer. Você finalmente teve uma reação. Você se inclinou levemente, e as correntes das algemas se esticaram abruptamente. Instrutor. Sua pergunta anterior violou a terceira cláusula da Convenção contra o Tratamento de Prisioneiros de Guerra. A voz estava calma como se estivesse discutindo o tempo. Precisa que eu recite os termos específicos? O punho do instrutor Zan bateu na mesa de controle. Todos os alto-falantes emitiram um grito estridente ao mesmo tempo. Você nem sequer piscou. O vestiário após o treinamento parecia um campo de batalha. Zan Al está se contorcendo em cima de um balde de lixo. A parte de trás do uniforme de treinamento está completamente encharcada. Zhao Xiaoliu tem um olhar perdido. Ele murmura a receita de molho de gergelim. Shuzi está encostado no armário. Com o canto do olho, vejo que você está usando os dentes para ajudar. A mão esquerda ajusta o suporte fixo. Na sua pele clara, há uma marca roxa profunda. As bordas ainda estão manchadas de sangue. O grito de Liao ecoa pelo corredor.
Todos devem se reunir no campo de treinamento. Quando os recrutas se levantam gemendo. Ninguém percebeu. Você colocou a fita manchada de sangue da cadeira de interrogatório no bolso. A ponta dos dedos passa sobre as manchas de sangue secas. E ninguém viu na sala de monitoramento. Liao ficou olhando para o gráfico da sua frequência cardíaca por um longo tempo. Aquela linha verde reta. Está tão calma quanto uma máquina precisa. Você, um recruta que acabou de entrar nas Forças Armadas. Simulação de treinamento psicológico de resistência. Mas sua frequência cardíaca está calma como uma máquina precisa. A luz da sala de emergência é fria e ofuscante. O cheiro de desinfetante se mistura a um odor de sangue antigo. O cheiro de sangue paira no ar. Neste momento, Liao entra com passos largos. Wang Kai o segue. Ao fechar a porta, ele faz questão de ser suave. Explique. Liao bate o papel na mesa de cabeceira. A pinça na bandeja de aço inoxidável pula um pouco. Seu olhar desce e passa pelo traço no papel. Uma curva verde quase na ponta da caneta. Desde o início até o fim do treinamento, sua frequência cardíaca permaneceu estável em 72 batimentos por minuto. Pressão arterial 110, 70 mm Hg. Frequência respiratória 12 respirações por minuto. Perfeito como os dados de exemplo em um livro didático. Resposta ao estresse padrão. Sua voz está calma. Capítulo 7 da Psicologia Militar. Faixa de valores ideais. Liao bate a mão na cama de ferro. O suporte de soro zumbia com o tremor. O padrão da companhia de recrutas é uma frequência cardíaca acima de 90. A frequência respiratória é de 16 a 20. Esses são os seus dados. Ele de repente abaixou a voz, como se temesse ser ouvido do lado de fora da porta. Esses são os dados de um atirador de elite das forças especiais em posição de emboscada. Wang Kai estava encostado de lado no armário de medicamentos. A ponta das botas táticas batia ritmicamente no chão. Velho Li, seja mais gentil. O pequeno Bai ainda está machucado. Machucado, meu pé. Liao puxou a cadeira e sentou-se pesadamente. Ele estendeu a mão querendo cutucar sua testa. Mas no meio do caminho, mudou para bagunçar seu cabelo. Foi com seu irmão que eu treinei. Você levantou os olhos, finalmente, acenou com a cabeça de forma quase imperceptível. Eu já sabia. Wang Kai de repente pulou para perto. Lao Zhan é o principal especialista em interrogatório da região sudeste. Da última vez, ele fez o chefe do tráfico entrar em colapso durante o interrogatório. E no final, você saiu batendo a porta após 3 frases. Você arrumou com a mão esquerda os cabelos bagunçados. O canto dos lábios, no entanto, revelou um leve arco quase imperceptível. Essa expressão sutil não escapou aos olhos de Liao. Da próxima vez, não me chame de sargento, chame de irmão. A casca da maçã de Wang Kai estalou e caiu no chão. Aproximou-se em poucos passos. Eu também. A sala de atendimento caiu em um silêncio estranho. Seu olhar flutuava entre os dois. As sobrancelhas de Liao ainda estavam franzidas. Mas seu olhar era suave como asfalto derretido. Wang Kai ria despreocupadamente. Mas os nós dos dedos batendo no armário de medicamentos revelavam uma certa expectativa. Tudo bem, irmão. O punho de Liao bateu com força em sua própria coxa. Isso mesmo. À noite, vou preparar um lanche eu mesmo. A luz do teto do corredor alongava as 3 sombras. Você caminhava no meio. À esquerda estava o contorno alto e ereto de Liao. À direita estava a silhueta balançante de Wang Kai. Sua sombra estava completamente envolta. Mas, estranhamente, não havia uma única discordância. Como se já devesse estar lá. O sinal de apagar as luzes já havia soado às 9h40 da noite. Você está deitado de costas na cama. O suporte fixo do braço direito foi removido. Mas a fratura ainda dói levemente. O som da dobradiça da porta é tão suave que quase não se ouve. A figura de Liao apareceu na porta. Ainda não dormiu. Quando você se sentou, disse casualmente. Inspeção. Que besteira, eu não sou o responsável pelo dormitório. Liao puxou uma cadeira e se sentou. Hoje, você não precisa forçar esse título. Você balançou a cabeça, eu não estou forçando. Quando você era criança, era assim que você me chamava. Você se parece muito com seu pai e seu irmão. Não apenas na aparência, mas também naquela teimosia. E também, frequência cardíaca. Você continuou o que ele disse. Liao deu uma risada curta. A risada rapidamente se dissipou na escuridão da noite. Certo. A frequência cardíaca do TM. A primeira operação no exterior. A temperatura no ponto de emboscada é de menos 15 graus. Os novatos tremem como se estivessem em uma peneira. Ele está tão calmo que parece um morto. Amanhã vou solicitar o estande de tiro interno para você. Treinamento de consolidação de tiro com a mão esquerda. Quando chegou à porta, a figura alta parou de repente. Pequeno Bai. Bem-vindo de volta para casa. Quando o gráfico de frequência cardíaca da sala de emergência foi arquivado, ninguém notou a linha de texto pequeno na parte inferior dos dados. A caligrafia robusta de Liao atravessa o papel. Finalmente sorriu.
O vento frio de novembro varre as folhas secas pelo campo de treinamento, faltando apenas uma semana para a avaliação final do pelotão de recrutas. Às 5h20 da manhã, o céu começou a clarear com um tom azul claro. Os recrutas marcham em fila sobre as grossas folhas caídas. Liao está na frente da fila. A casca do sinalizador que ele está segurando já está grudando nas mãos de tão fria. O tema do treinamento de hoje: sobrevivência em campo por 48 horas. Wang Kai esfrega as mãos e se aproxima. A caneta tática faz um som nítido ao ser batida no quadro de anotações. A distância em linha reta do setor A7 até a base é de 22 quilômetros. Cada um recebe uma faca militar, um isqueiro e 2 embalagens de biscoitos comprimidos. A ponta da caneta hesitou um momento no papel antes de se virar para o final da fila. Feridos, saiam da fila. Você está parado, sem se mover. Liao caminhou rapidamente até lá. Bai. A voz tinha um aviso claro. Relato que estou participando. Você, seu filho da mãe. O grito de raiva de Liao assustou os corvos secos na árvore. Ele estendeu a mão para agarrar sua gola, mas no ar mudou para puxar a alça da sua mochila. Olhe para este tempo horrível, está a menos 5 graus. Você não quer mais esse braço, certo? O ar que você exalou levemente ao olhar para cima passou pelo queixo dele. O capítulo 6 do Regulamento de Treinamento de Inverno estipula: a fratura não atingiu. Cala a boca. Liao de repente tirou suas luvas táticas. Ele colocou de forma brusca em sua mão. Chus, e você está no mesmo grupo que este burro teimoso. Ao se virar, um brilho estranho passou por seus olhos. Se ele tivesse menos cabelo. Você tirou minha pele. Chus pegou rapidamente. O olhar passou pelo seu pulso fino envolto em luvas. O sol do meio-dia pendia no céu como um prato de prata frio. Você está na frente. O ar que você exala é mais apressado que o dos outros. Chus seguia 3 passos atrás. O olhar caiu inconscientemente em sua nuca. Quer descansar? Chus perguntou pela terceira vez. A voz estava rouca devido ao frio seco. Você balança a cabeça e usa a mão esquerda para afastar os arbustos cobertos de gelo. Há uma caverna a 2 quilômetros. O céu escureceu de repente. Um som abafado como o rompimento do gelo veio de longe. Vai nevar. Você franziu a testa antes de terminar a frase. O primeiro floco de neve já caiu na ponta do seu nariz. A nevasca chegou mais rápido do que o esperado. A entrada da caverna estava bloqueada por estalactites de gelo. O espaço interno era suficiente para 2 pessoas se abrigarem. Chus esfregava as mãos para fazer fogo. As faíscas do isqueiro piscavam no vento frio. Na 37ª tentativa, finalmente acendeu os galhos secos. Vamos secar as roupas. Ele falava sem olhar para trás. Mas não houve resposta. Chus virou-se abruptamente. A cena iluminada pelo fogo fez seu coração parar. Você estava encostado na parede da rocha, sentado no chão. Suas bochechas estavam anormalmente ruborizadas. Ele imediatamente se lançou para a frente. No momento em que a luva tocou sua testa, ele estremeceu de calor. Droga! Assim é que se compra. Ele, atrapalhado, desabotoou seu uniforme. Você de repente abriu os olhos. Suas pupilas âmbar estavam levemente dilatadas por causa da febre. Ele rasgou seu próprio uniforme para. Sua mão fria estava pressionada contra o peito. Depois de um tempo, Chus se levantou e disse: Você suportou. Vou procurar algumas ervas para baixar a febre. Quando Chus voltou para a caverna, você já estava sentado ao lado da fogueira. A febre alta faz sua pele ficar com um rubor anormal. O suor frio acaba de brotar e se congela em pequenos cristais de gelo. Chus se ajoelha com um joelho no chão. Por um capricho do destino, ele estende a mão e limpa os cristais de gelo em sua clavícula. Chus, sua voz está rouca por causa da febre alta. Ele volta à realidade de repente. As pontas dos dedos ainda têm a sensação da sua pele. Ele, em pânico, tira o remédio para a febre. Tome o remédio. Na manhã seguinte, quando Liao e Wang Kai encontraram vocês, você estava encostado no abraço de Chus, em um sono profundo. O rubor no rosto do jovem já havia desaparecido, mas os lábios estavam congelados e arroxeados. Pequeno Bai. A voz de Liao mudou de tom. O som das botas de combate quebrando a superfície do gelo assustou a neve acumulada nas árvores. Wang Kai correu em um passo rápido. O feixe de luz da lanterna tática passou pelo seu rosto. A temperatura está quase explodindo. Liao se ajoelha com um joelho no gelo. A palma áspera da mão toca sua testa. Chame os paramédicos e o helicóptero rápido. Você é acordado. Os cristais de gelo nas suas pestanas caem em cascata. Irmão, eu estou bem. Que nada, você não está bem. Liao grita tão alto que a neve no topo das árvores treme. Ele rasga sua roupa de frio e te envolve com ela. Wang Kai já tirou a pistola sinalizadora. O sinalizador vermelho explode no céu cinza e branco. O aquecedor da sala de emergências une. Você está deitado na cama do hospital. A ferida no seu braço direito foi limpa e enfaixada novamente. Liao está de pé ao lado da cama.
Ele segura um monte de relatórios de exame na mão. Infecção leve nos pulmões está reativando a inflamação. Temperatura de 39,7 graus. E também leve desidratação. O Wang Kai está encostado na janela. Ele gira uma maçã na mão. Ainda bem que aquele garoto Shuzi cuidou de você a tempo. Caso contrário, pode chegar a 42 graus. A noite já está avançada. As luzes do dormitório dos recrutas já se apagaram há muito. Resta apenas aquele abajur amarelo no fim do corredor aceso. Shuzi está parado em frente à porta do dormitório de Liao e Wang Kai. O punho suspenso no ar não desce. Ele já está andando de um lado para o outro no corredor há mais de 10 minutos. O som das botas de treinamento no chão é tão suave que quase não se ouve. Finalmente, ele respirou fundo. Ele chamou em voz baixa, relatório. Um ruído de sussurros veio do dormitório. Em seguida, a voz profunda de Liao disse, entre. A porta se abriu e Liao estava sentado na beira da cama limpando a arma. Wang Kai estava com as pernas cruzadas, encostado na cabeceira da cama. Ele folheava um manual tático nas mãos. Ao ver Shuzi entrar, levantou uma sobrancelha. Oh, que visita rara! Tem algo a ver? Liao não levantou a cabeça e continuou limpando o cano da arma. Por que está em pé? Entre e sente-se. Wang Kai deu um tapinha na beirada da cama e sorriu de forma significativa. No meio da noite, você não veio perguntar sobre táticas, veio? Shuzi entrou no dormitório de forma rígida e fechou a porta atrás de si. Liao finalmente largou a arma e olhou para ele. O que te trouxe aqui no meio da noite sem dormir? A maçã de Adão de Shuzi se moveu um pouco. Ele olhou para o chão, sua voz tão baixa que quase não podia ser ouvida. Sargento, eu quero perguntar qual é a relação de vocês com Bai. O quarto ficou repentinamente em silêncio por um momento. O manual de táticas de Wang Kai se fechou com um estalo. Ele inclinou a cabeça, com um sorriso sutil nos lábios. Por que você pergunta isso? Vocês são especiais para ele. Shuzi ponderou suas palavras. O olhar de Liao se moveu levemente, mas sua expressão ainda estava fria e dura. Especial. Quando ele se machucou, vocês o levaram pessoalmente para a enfermaria. Durante o treinamento, vocês exigem mais dele do que dos outros. Mas também se preocupam mais com seu estado e desempenho do que qualquer um. Até a equipe de cozinha faz refeições especiais para ele. Wang Kai de repente riu e olhou para Liao. Velho Li, estamos tão óbvios assim? Liao não deu atenção a ele. Em vez disso, ficou olhando para Shuzi por um minuto inteiro. Amanhã começam as avaliações. Depois que as avaliações terminarem, eu te conto. Por que não posso falar agora? Porque saber certas coisas pode afetar o julgamento. Wang Kai, ao lado, acrescentou com um sorriso, dizendo que é para não te distrair. Shuzi franziu a testa. Eu não vou. E o Kai de repente o interrompeu. Seus olhos brilhavam com uma luz maliciosa. Você não está interessado na nossa pequena Bai, está? A cabeça de Shuzi zumbiu. Suas orelhas instantaneamente ficaram quentes. Eu não estou. Sua voz subiu abruptamente e logo se reprimiu. Ele é um ótimo companheiro de equipe e muito talentoso. Eu só acho que ele é muito forte. Shuzi enfrentou a situação com coragem. E além disso, ele é bonito. O dormitório caiu em um silêncio estranho. A expressão de Liao era como se tivesse levado um soco no rosto. Enquanto isso, Wang Kai estava segurando o riso, fazendo os ombros tremerem. Liao respirou fundo e massageou a têmpora. Shuzi voltou para descansar, preparando-se para a avaliação de amanhã. Shuzi parecia ter recebido um grande alívio. Ele imediatamente se virou e foi em direção à porta. Sua mão mal havia tocado a maçaneta da porta. Então ouviu Wang Kai dizendo suavemente atrás dele. Com um rosto tão vermelho, ainda diz que são apenas colegas de equipe. Shuzi estava parado no corredor, ofegante, como se tivesse acabado de correr 10 quilômetros com peso. Eu tenho interesse nele. Ele murmurou em voz baixa, como se estivesse pensando sobre isso pela primeira vez. Inúmeras imagens passaram pela sua mente de repente. Impossível. Shuzi balançou a cabeça com força, como se quisesse se livrar de algum pensamento absurdo. Eu só estou. O que é isso? Uma voz familiar veio de trás. Shuzi ficou rígido e lentamente se virou. Você está na esquina do corredor. A voz de Shuzi de repente ficou muito forte. O que você está fazendo aqui? Você inclinou a cabeça, indo buscar água. Você foi perguntar algo ao monitor? Não é nada. Você o encarou por alguns segundos e de repente se virou. Volte a dormir, amanhã é a avaliação. O punho de Shuzi se fechou e se abriu novamente. Sua mão consegue? Você virou o rosto, a luz da lua contornando sua linha do queixo. Sim. Shuzi ainda queria dizer algo. Mas você já tinha se afastado. O corredor caiu novamente em silêncio. Apenas ele ficou parado no lugar. O som do coração batendo era tão alto que parecia que o mundo todo podia ouvir. Depois que Shuzi saiu, Wang Kai finalmente não conseguiu conter a risada. Ha ha ha. Velho Li. Você viu? Aquele garoto quase teve o rosto em chamas. Liao,
com o rosto sério, jogou um pano de limpeza de armas, Khaleesi. Ele realmente não sabe que gosta da Xiao Zi. Wang Kai enxuga as lágrimas de tanto rir. E ainda é muito bonito. Ha ha ha. As sobrancelhas de Liao se franziram ainda mais. Amanhã será sua avaliação. Não atrapalhe a mentalidade dele. Eu vou atrapalhar a mentalidade dele. É você que se recusa a contar a ele sobre a origem da Xiao Bai. Não é a hora certa. Se ele souber sobre o Bai Feng, ele ficará distraído durante a avaliação. O sorriso de Wang Kai foi se apagando gradualmente. Você acha que a Xiao Zi gostaria que nós contássemos a ele? Liao ficou em silêncio por um momento e balançou a cabeça. Aquele garoto nunca quis depender da fama do pai. Mas, velho Li, se aquele garoto Shuzi conseguir ficar entre os 3 primeiros, eu vou contar a ele. Wang Kai assobiou. Você está testando o futuro genro, hein? Wang Kai. Esta noite, muitos não conseguirão dormir. Shuzi deitou na cama olhando para o teto. Sua mente estava cheia da frase de Wang Kai. Você não está interessado na nossa pequena Bai, está? Você está na cama de emergência da enfermaria. Seu olhar está fixo na lua do lado de fora da janela. Liao está sentado à mesa do dormitório. À sua frente, um álbum de fotos antigo está aberto. Seus dedos tocam suavemente uma foto amarelada. Na foto, um jovem Bai Feng abraça os ombros de 2 adolescentes. No meio, há um adorável garotinho. Ao lado deles, está um garoto que é 12 anos mais velho que você. E Wang Kai. Wang Kai já está dormindo, roncando como um trovão. O dia está apenas começando a clarear. Os recrutas já se reuniram no campo de treinamento. Hoje é o primeiro dia da avaliação final. Shuzi está posicionado no meio da fila. Seu olhar busca inconscientemente aquela figura familiar. Você está no final da fila. Seu braço direito já está curado. A antiga imobilização já foi removida. Foi substituída por uma munhequeira mais leve. Sua postura é sempre tão reta quanto uma espada. No meio da multidão, ele se destacava. O que você está olhando? Zhao de repente o cutucou com o cotovelo. É a sua vez. Shuzi então percebeu que Liao estava chamando os nomes para formar grupos. Ele respondeu apressadamente, mas ficou paralisado ao ouvir que ele e você estavam no mesmo grupo. A avaliação começou. O primeiro evento era uma corrida de resistência com peso, cada um com 25 quilos de equipamento em um percurso montanhoso de 10 quilômetros. Shuzi ajustava as alças da mochila. Com o canto do olho, ele viu que você estava ajustando o protetor de pulso com a mão esquerda. Sua mão direita claramente ainda não havia se recuperado completamente. Os movimentos estavam um pouco rígidos. O apito de Liao soou. A equipe disparou como uma flecha. Shuzi intencionalmente desacelerou. Ele manteve-se a meio passo atrás de você. Ao subir a primeira ladeira íngreme, ele viu que sua mão direita tremia levemente. Me dá um pouco. Shuzi de repente estendeu a mão. Ele puxou uma garrafa de água da sua mochila e a colocou na dele. Você franziu a testa, dizendo que não precisava. Eu acabei a minha água. Shuzi mentiu sem mudar a expressão. Vou pegar um para você, depois eu volto. Você o encarou por 2 segundos. De repente, acelerou o passo e passou por ele. Mas Shuzi percebeu. Você não pediu a garrafinha de volta. No terceiro ponto de verificação, Shuzi estava se agachando para ajustar as botas. De repente, foi puxado para trás de uma árvore. O que você está fazendo? Liao questionou em um tom baixo. Seu olhar era afiado como se quisesse fazer um buraco nele. Quais são as regras da avaliação? É proibido ajudar os outros. Devese completar o projeto de forma independente. Então, o que você estava fazendo antes? A maçã de Adão de Shuzi se moveu. Estou com sede. A expressão de Liao parecia ter ouvido. A mentira mais absurda do mundo. Ele estava prestes a dizer algo. A voz de Wang Kai veio do rádio. Velho Ji. Há uma situação na área B. Liao lançou um olhar severo para Shuzi. Vou cuidar de você depois da avaliação. Quando Liao se afastou, Shuzi suspirou aliviado. Ao me virar, vi você parado a poucos passos de distância. Não sei há quanto tempo estou ouvindo. O vento frio nas montanhas no final de novembro é cortante. Shuzi ajusta a respiração. Seus pulmões ardem como se estivessem sendo cortados pelo vento frio. O peso de 25 quilos torna cada passo pesado. Mas você continua correndo à frente, respirando de forma uniforme. Seus passos são firmes, quase inacreditáveis. Quando você cruzou a linha de chegada, Liao parou o cronômetro. O canto da boca dele se contraiu imperceptivelmente. 43 minutos e 15 segundos, 7 minutos mais rápido que a linha de excelência. A voz de Liao continha um toque de orgulho. Shuzi, ofegante, cruzou a linha de chegada. 49 minutos e 26 segundos, igualmente excelente. Mas foi mais de 6 minutos mais lento que você. Liao lançou um olhar para ele. Você pode ser ainda mais rápido. Shuzi não rebateu, apenas enxugou o suor. Que impressionante, não é? Zhao correu desajeitadamente e cruzou a linha de chegada. Ele caiu no chão, ofegante.
A névoa branca saiu pela minha boca. Caramba, consegui uma boa nota pela primeira vez. Zhao Xiaoliu foi o último a chegar, com o rosto pálido. Apoiando-se no joelho, ele estava vomitando seco. Meu nariz quase congelou de tanto escorrer. Eu passei. Wang Kai assobiou. O som estava especialmente agudo no vento frio. Descanso de 10 minutos. A próxima atividade é um percurso de obstáculos de 400 metros. O percurso de obstáculos está localizado no lado leste do campo de treinamento. O chão lamacento estava coberto por uma fina camada de gelo. Muros baixos, cercas de arame, uma ponte de madeira e fossos profundos estavam dispostos em sequência. Ao longe, alto-falantes simulavam tiros para criar distrações. Liao estava de braços cruzados, parado na linha de partida. 2 minutos e 35 segundos para passar. 2 minutos e 20 segundos é bom. Abaixo de 2 minutos e 5 segundos é excelente. Você está na primeira equipe, movendo os pulsos. As pontas dos dedos estavam levemente vermelhas devido ao frio. Shuzi estava ao seu lado. O canto do olho passou pelo seu perfil. Seu olhar era focado e calmo. Parecia que isso não era uma avaliação, mas apenas um treinamento comum. Preparar. O apito cortou o ar frio. Você saiu como uma flecha disparada. No primeiro passo, você já estava meio corpo à frente. O movimento não tinha um único excesso. Um impulso antes da parede baixa. Com a mão esquerda apoiada na parede, você se virou e passou. Ao aterrissar, você já havia ajustado seu centro de gravidade. Primeiro, você correu em direção à cerca de arame. Shuzi o seguiu de perto. Você superou a parede baixa de forma limpa e rápida. Mas ao aterrissar, você deu um passo de amortecimento a mais. Esse passo fez com que a diferença entre vocês aumentasse para 3 segundos. Na seção rastejante da cerca de arame, seu corpo estava quase colado ao chão. Cotovelos e joelhos se alternavam em força. A velocidade não diminuiu nem um pouco. A seção da ponte de madeira estava coberta de gelo fino. Seu passo estava tão firme quanto se estivesse caminhando em terreno plano. Sua força central era impressionantemente forte. Seus braços estavam levemente abertos para manter o equilíbrio. A velocidade nem mesmo diminuiu. Você salta para baixo do fundo do poço final. Ao aterrissar, você rola para amortecer o impacto. Em seguida, você usa força para impulsionar-se na parede. Suas mãos agarram a borda do buraco. Você faz uma barra e sai para fora. Todo o movimento flui como água, sem um único atraso. 1 minuto e 58 segundos. O cronômetro de Liao para. Quando Shuzi cruza a linha de chegada, o cronômetro mostra 2 minutos e 4 segundos. Também é excelente, mas ainda assim mais lento que você. O campo de tiro está localizado em uma encosta protegida do vento. O vento frio é bloqueado pela encosta de terra. O alvo de peito a 100 metros balança levemente no vento. Os recrutas estão deitados nas posições de tiro. Wang Kai segura um megafone. 30 balas. 10 disparos em posição deitada, 10 em posição de joelhos e 10 em pé. Trocar o carregador em 30 segundos. Seu movimento ao verificar a arma é muito leve, mas cada detalhe é preciso e no lugar. Preparação em posição deitada. O som do tiro ressoa de forma especialmente nítida no ar frio. Sua primeira bala corta o ar e acerta o centro do alvo. Os próximos 9 buracos de bala quase se sobrepõem. Fazem um círculo perfeito no papel de alvo. Contagem regressiva de 30 segundos para trocar o carregador. Seu movimento para remover o carregador vazio é ágil e preciso. Seus dedos, levemente avermelhados pelo frio, não mostram nenhuma lentidão. O novo carregador se encaixa com um clique e a culatra é recarregada. Todo o processo leva menos de 15 segundos. Tiro em posição de joelhos. Seu joelho está firmemente apoiado no chão. O cotovelo direito repousa sobre o braço esquerdo, formando um suporte triangular estável. 10 balas novamente atingem todas o 10. A distância entre os buracos de bala não ultrapassa 3 centímetros. Últimos 10 tiros em pé. Esta é a parte mais difícil. Tiro em pé sem apoio. O vento interfere no controle da respiração. O frio faz com que os dedos fiquem rígidos. Qualquer erro em um detalhe pode resultar em um tiro fora do alvo. Você está em pé, bem ereto. Seus braços formam uma plataforma estável perfeita. O ritmo da respiração está perfeitamente sincronizado com o momento de puxar o gatilho. 10 balas parecem ser guiadas por uma força invisível, todos no centro do alvo. Quando o último tiro foi disparado, o local ficou em completo silêncio. Apenas o uivo do vento frio passando pelo campo de tiro. Relatório do alvo. A voz de Liao raramente soava com um toque de urgência. Através do rádio, a voz do relator do alvo soou incrédula. 30 tiros, 30 acertos. Todos no 10. A arma de Zhao caiu no chão com um estrondo. WC. Zhao Xiaoliu se ajoelhou imediatamente. Isso é um ser humano? Este mundo é tão injusto. Shuzi ficou parado no lugar. Uma emoção indescritível subiu em seu peito. Não era inveja, não era frustração, mas sim uma admiração quase chocante.
Sua habilidade é inacreditável. Como se tivesse nascido para estar no topo. Você retirou o carregador e, após verificar a arma, a reposicionou. Sua expressão ainda estava calma. O vapor branco que saiu de sua boca se dispersou à sua frente, como se a impressionante performance anterior fosse apenas um treinamento diário.